aí, gente, tudo bem? Começa agora mais um episódio do Atualize-se Podcast, o seu podcast de atualidades, onde você se informa de uma maneira leve e divertida, mas sempre com muito conteúdo. Estamos aqui mais uma vez, eu, Aloysio Júnior, com meu grande amigo Augusto Neto. Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Atualize-se. Estamos aqui para mais um tema especial, para dar seguimento a um tema que a gente começou lá em janeiro, quando a gente trouxe aqui o professor Túlio Renato Pelizari para falar das eleições municipais. E a gente vai começar uma sequência de episódios que vão ser bem bacanas aí dentro desse tema. Então, se estamos do lado de cá, significa que a casa tá cheia. Já já a gente apresenta a nossa convidada de hoje. Mas antes, os recadinhos do Tio Alu, né? Exatamente. Pare o que você está fazendo agora e já deixa o seu like nesse vídeo. Curta, compartilha. Ao final desse episódio, deixa o seu comentário se você curtiu, se você não gostou. É importantíssimo que você faça isso para que a gente consiga continuar produzindo conteúdos como esse, que a gente sabe que vocês gostam tanto. Lembra que você acha o Atualize-se Podcast em todas as plataformas digitais, tanto no YouTube, no Instagram, no TikTok, em áudio, no Spotify. É só colocar @atualize.se que você acha a gente em qualquer lugar. É isso. Então, vamos apresentar a nossa convidada de hoje, muito especial. Convidada ilustre. Ilustríssima. A gente preparou um textinho aqui para apresentá-la, então vamos lá. A nossa convidada de hoje é enfermeira, professora de epidemiologia e militante política. Passou quase 20 anos no Partido dos Trabalhadores e tem no currículo a participação na fundação de 2 partidos, o PSOL e a Rede Sustentabilidade, ao qual é filiada atualmente. Foi vice-prefeita de Maceió, senadora por Alagoas, deputada estadual e vereadora, além de ter concorrido à presidência da República em 2006, obtendo mais de 6,5 milhões de votos e a 3ª colocação num pleito que chegou a liderar as pesquisas. Hoje é porta-voz nacional da Rede Sustentabilidade e pré-candidata a vereadora pela cidade do Rio de Janeiro. Com imenso prazer que recebemos Heloísa Helena. Para vocês. Gostou da apresentação? Um beijo. Estou muito feliz e agradecida a vocês pela generosidade democrática de que a gente possa conversar um pouquinho. Vou dar um bastidor. Que já foi um super surpresa. Eles são 2 professores, né? 2 super professores de geografia. Então eu já fiz a entrevista antes para saber como é que eles debandaram para essa coisa de podcast, né? E é uma coisa importante democratizar conhecimento, essas coisas. É uma alegria estar aqui. Para nós também. Eu ia falar um bastidor quando eu a conheci pessoalmente, na coisa de um mês atrás, mais ou menos, quando eu fiz esse convite. Eu lembro que a senhora usou essa expressão da generosidade democrática, agora me veio a memória. Eu lembro que a senhora falou, então, muito obrigado pelo convite, pela generosidade democrática, um cheiro. Aí eu achei a expressão muito boa. Ele falou isso pra mim. Eu falei isso pra ele, eu falei, olha isso, eu recebi um olha cheiro isso, eu recebi um da cheiro. Heloísa Helena. Eu falei, que isso? Tá muito Coisa de nordestino mesmo, né? cheiro. O cheiro é coisa de nordestino. Eu sou neto de cearense, então tá tudo em casa. Então, olha a Erian, que é perto, mas não porta-voz. longe. A Erian, que é porta-voz da rede na capital, é cearense também, mora aqui há uns 500 anos. E eu tive esse fim de semana no Ceará, porque a gente teve uma tragédia, né? Porque os jovens nossos, infelizmente, vivenciaram um acidente, morreram carbonizados. E eu fui lá na cidadezinha deles, já na fronteira com o Piauí, para encontrar as famílias de pessoas muito queridas nossas e que foi uma situação dramática, essas coisas, né? De acidentes, e aí providenciar DNA, um monte de coisa. E aí Ceará. Então eu sou das nordestinas também, né? Sempre tive uma relação afetuosa com o Rio, viu? Porque meu pai trabalhou muito tempo aqui de pedreiro, está na história dos nordestinos que vieram, né, construir os processos econômicos e vender a sua força de trabalho no sul, no sudeste, no sul também, mas mais de outros países, né? No Sudeste, muito especialmente nordestinos. Então, meu irmão mais velho, que infelizmente acabou assassinado, era nascido aqui também. Sempre tive uma relação muito grande de amor e de afeto. E essa semana, né, com o falecimento do Ziraldo, eu estava lembrando exatamente disso, porque a nossa base nacional, na época que eu fui fundadora do PSOL, a nossa base nacional não era nem em Brasília, nem em São Paulo, era no Rio de Janeiro. E aí foi muito lindo ver um gênio, né? Um gênio da literatura, um militante
da resistência à ditadura, ao autoritarismo, ele chegar numa simples parede e fazer o símbolo de um partido. Que foi assim que aconteceu. E era aqui, no Rio de Janeiro. Então, eu sempre tive uma relação muito grande com o Rio. E alguns anos atrás, a gente decidiu que eu ficaria aqui, militando, né, politicamente aqui. Para a gente é um prazer imenso ter a senhora aqui. Eu lembro quando a gente entrou na faculdade, em 2006, foi o ano que a senhora foi candidata, né? E a gente falava muito sobre como que a gente admirava a sua força, como que a senhora se colocava assim perante os barões da política, aquela coisa do grande capital e tal. Mas para quem está assistindo isso e vive numa caverna nos últimos 20 anos nesse país e não conhece quem é a Heloísa Helena, a senhora pode fazer assim um panorama geral de quem é a senhora, de onde você veio, trajetória política, o que te trouxe, assim. A gente gosta muito de saber de onde você saiu, sabe? Qual foi o início, assim, de tudo isso? Como começou sua luta política? Bom, primeiro, assim, quebrando todas as regras, né? Porque eu não sou de família política, não tinha militância partidária da estrutura da chamada ordem vigente. Entrei na política eleitoral, muito por acaso mesmo, porque, na verdade, eu fazia militância política na área, especialmente pela relação, né, com a teologia da libertação, e trabalhava mais com as questões relacionadas à reforma agrária, à reforma urbana. Então, eu era militante do movimento social, depois já era da universidade, porque eu fui concursada do INAMPES, depois eu fui para a universidade, mas desde estudante eu trabalhava mais nos movimentos sociais, né? Tinha mais relação com os movimentos sociais. E, na verdade, no ano que eu entrei para disputar uma eleição, eu estava me preparando para sair para o Brasil. Saí do Brasil pela universidade, tinha duas alternativas para eu fazer um doutorado fora do Brasil, que era justamente na minha área, que é epidemiologia e planejamento de serviços públicos. E a gente acabou, fui eu, né, como um dos candidatos era um usineiro, então a gente achava que era muito importante a gente ter uma candidatura. Na verdade, eu fui vice do Ronaldo Lessa, que era um engenheiro na época do PSB, e eu fui vice dele muito mais para fazer um enfrentamento sobre o debate da reforma agrária do que mesmo achar que ganhava eleição, porque a gente tinha uma formulação na época que quem tinha chance de ganhar a eleição, a gente tinha que colocar para vereador. E nós colocamos, né, tanto o Júdice como a Maria José, que eram dois quadros muito importantes, e foram sempre dois quadros muito importantes na área da educação e na área da engenharia de trânsito. E como a gente achava que não ia ganhar, então eu ia para fazer o debate político só. Aí fui ser vice para fazer o debate político, o enfrentamento sobre a questão da reforma agrária, a concentração de riqueza, questões que sempre foram importantes na minha vida. Então, só que a gente acabou ganhando a eleição. Então, eu fui ser vice-prefeita, os dois, eu já era da universidade, o secretário de Finanças e o secretário de Infraestrutura, eles eram da universidade também, então foi muito importante para a gente, porque eu aprendi muito com eles. Eu já gostava muito dessa área de gestão pública, em função de ser da área de planejamento, porque na verdade a epidemiologia são os dados estatísticos oficiais que subsidiam o planejamento de ações do setor público e até da contratualização que envolve outros setores também. Então, você analisa do que as pessoas adoecem, do que as pessoas morrem e o que seria necessário, e aí vai desde promoção, prevenção, recuperação, reabilitação. E era minha área, então eu aprendi muito sobre infraestrutura, desde o talude das encostas até saneamento, melhoria de infraestrutura. Eu aprendi muito nisso e aprendi muito também sobre a questão das finanças públicas. E pronto, depois eu fui ser deputada estadual. Fui deputada estadual num momento dificílimo da vida do Estado, que aconteceu em 3 estados do Brasil, conhecido como Letras Financeiras do Tesouro, onde os servidores vivenciaram situações absolutamente dramáticas de 6, 7, 8 meses sem pagamento, sem salário. Então, a gente fez uma grande mobilização no Estado
E essa grande mobilização, assim, eram situações dramáticas de pessoas que suicidaram, policiais que estavam com 8 meses de atraso, que mataram filhos e que suicidaram. Era uma situação extremamente dramática e era só eu na Assembleia Legislativa. Então, acabou tendo muita visibilidade e eu acabei sendo senadora. Então, todas as regras, o contrário. Ainda pelo PT. Todas as regras totalmente o contrário, né? Porque, na verdade, eu era deputada estadual e eu fui ser candidata a senadora para ajudar o candidato a presidente. Porque, na verdade, todo mundo achava que eu ia perder a eleição. E eu achava também. Porque a gente foi para ajudar, porque era uma candidatura que a gente sabia que não ia nem ter segundo turno, porque foi quando o Fernando Henrique ganhou no primeiro turno. Então, todos nós entendíamos que tínhamos que dar a cota de sacrifício e ir para fazer o debate nacional, que é o debate presidencial, né? Então, eu sou de uma família super humilde, né? Minha mãe é filha de trabalhadores rurais, meu pai morreu, eu tinha 1 mês de idade, meu irmão mais velho foi assassinado. Passei todos os natais da minha infância num quartinho de empregado onde minha mãe ia costurar. E lá também recebi as mais belas lições de honestidade, de honra. E é isso. Então, fui trabalhando muito nos movimentos sociais, né? Digo sempre que o primeiro murro que eu levei, né, foi justamente lutando por reforma agrária. E essas coisas. Então, eu sou uma mulher como outra qualquer, que tem a coragem que é necessária. Né? Sim, já briguei um bocado pelo que eu acredito, né? Imagino vocês, tudo menino, vendo eu dar aqueles gritos do Senado. Né? Acompanhamos bastante. Eu acho muito bonito quando eu vejo quem foi adolescente, criança, né? Eu sempre encontro, eu era pequeno, ficava olhando você lá brigando com o ACM, né? Que era o todo poderoso da época. Então... Mas, assim, eu sempre digo, né? Como eu fui fora, né? Fora do esquema, eu acho que a educação teve um papel muito grande na minha vida, porque minha mãe era uma grande mulher, eu sou de uma família de grandes e potentes e maravilhosas mulheres, e minha mãe mal sabia assinar o nome, e ela lutou muito para que a gente tivesse acesso à educação de qualidade, entendeu? Eu sou enfermeira, sanitarista, professora da universidade, agora não mais. Meu irmão é médico, todos nós sempre trabalhamos no setor público. Então, eu até brinco, eu digo, olha, se eu conseguir, qualquer um consegue. Agora, é a prova concreta de como a educação é a mão solidária que nos arrasta do pântano, da pobreza e da tristeza. Claro que a gente quer a mudança do sistema também, né? Então, a gente quer mudar esse sistema, porque essa engrenagem é uma engrenagem para aniquilar as pessoas mesmo, né? Não é só para aniquilar a natureza, é para aniquilar humanas e humanos. É um país onde você é perseguido, mutilado, assassinado, pela cor da pele, pela forma de amar, pela religião que professa, então, pela roupa que veste, pelo lugar onde mora, né? E o Rio é muito isso, né? Não é só o Rio, porque lá na periferia de Alagoas, de Maceió, se vê coisas que, como em todas as periferias de todas as cidades, você vê coisas alarmantes, não é só aqui no Rio, né? Talvez aqui no Rio o abismo seja maior, né? Porque tem essas belíssimas obras da natureza, a mãe natureza é super generosa, e o Rio Profundo, o Rio Real, é muito duro, muito duro para a grande maioria do seu povo. Então, é assim, entrei na política desse jeito, eleitoral, né? Sim. Antes da gente entrar no Rio de Janeiro, que a gente vai ter um momento para falar bem dele, queria só comentar uma coisa e perguntar outra. Eu lembro de já tê-lo ouvido falar numa entrevista sobre como que foi a sua saída do Senado quando acabou o mandato. A senhora falou, foi uma fala muito bonita, que a senhora dirigindo o seu jipinho, olhou pelo retrovisor e deu um sorriso e falou, eles não me mudaram. E queria ouvir sobre isso e também sobre como é que foi a experiência de ser candidata à presidência. Bom, a experiência do Senado, eu acho que ela foi muito... Ela me marcou profundamente porque
eu acho que foi o maior teste das minhas convicções ideológicas e da minha visão de mundo, por incrível que pareça. Primeiro porque eu passei 4 anos na oposição ao governo Fernando Henrique, e depois foi o governo Lula, que foi o governo que a gente ajudou a eleger, e começou ali a nossa contenda, né? Quando logo no início do governo ele indicou o Henrique Meirelles, um banqueiro do Banco Boston, para o Banco Central, e começou a confusão muito grande ali, né? Então, eu acho que é ali que eu aprendi que o poder não muda ninguém, o poder revela quem é. Porque você, quando está no maior desafio, você sabe o que vai perder. Eu sabia que ali eu estava perdendo cargos, prestígio, expectativa de eleição, poder, liberação de emendas. Porque na época do Senado, não é como hoje. Hoje as casas legislativas, de uma forma geral, elas têm as chamadas emendas de execução obrigatória. Ou seja, independente da sua relação com o governo, independente de ser legítima, republicana ou promíscua, você vai ter a sua emenda liberada. Na época que eu estava no Senado, não era assim. Então, você podia fazer o melhor projeto, como era a minha área era de planejamento, então eu analisava a mortalidade infantil. Aí tinha que melhorar o serviço de abastecimento de água. Eu analisava a doença de Chagas, então tinha que melhorar a questão da habitação popular. Então, eu tinha trabalhado muito tempo com tuberculose, hanseníase, depois incorpora AIDS e outras chamadas doenças infecto-contagiosas. Então, eu sempre soube muito, sempre fui muito estudiosa nessa área, então eu sabia exatamente o que era pegar um diagnóstico situacional e desse diagnóstico situacional apresentar propostas de emendas, propostas ao orçamento, propostas concretas, objetivas para serem implementadas. E eu sabia ali que não ia sair R$1. Isso era um terror, porque você saía como a parlamentar que não faz nada, porque você não estava lá, do lado de uma obra sendo inaugurada, você não estava lá negociando 30% de propina com as empreiteiras e construtoras para irem realizar a obra. Então, era um terror, realmente era um terror. E quando chega o momento de que você diz assim, não, você tem que votar isso, aí era que era pior ainda, né? Eu digo assim, você chega para uma militante de esquerda e diz, olha, você vai ter que votar para indicação, eu era da Comissão de Assuntos Econômicos, o seu voto tem que ser para o Henrique Meirelles, o presidente mundial do Bank Boston. Aí você diz, não tem condição. Não tem condição. Ah, não, você vai ter que votar no Sarney para presidente. Ah, não tem condição. Ah, você tem que votar para retirar direitos da classe trabalhadora, do setor público, ao tempo que não se faz nada para recuperar as perdas do setor privado. As perdas que tinham sido feitas pelo governo anterior do setor privado. Então, é ali que mede. Você tem realmente convicção ideológica? Você tem uma visão de mundo? Você tem uma concepção programática sobre o que é o aparelho de Estado ou não? Porque, com certeza, lá eu já sabia que seria muito mais cômodo, mais fácil, fazer um discursinho e votar favorável ao status quo, porque isso significaria emendas liberadas, isso significaria obras que eu poderia pousar ao lado dizendo isso, só que não ficava bem de mim comigo mesma. E isso na política passa rapidamente com o vento. Então eu digo sempre que eu sou a bruxa velha que queima muitas vezes na fogueira da política especialmente, e insiste em seguir em frente. E a campanha presidencial, imagina, né? Num país de dimensões continentais, a gente nem tinha estrutura, porque... Partido recém-fundado. E foi por isso que eu fui candidata, né? E foi até importante, porque se não fosse a campanha presidencial, a cláusula de barreira tinha nos derrotado já naquele momento. Porque um dos ministros, né, do Supremo, e que na época estava no TSE, ele teve muita generosidade democrática, porque ele usou a minha votação, que na verdade não era utilizada, só se utilizava a votação de deputado federal, como hoje continua sendo. Então, a votação de presidente ajudou a manter o partido. Senão, a gente não tinha, porque a gente não tinha atingido a cláusula de barreira. Então, foi importante. Eu já conhecia bastante o Brasil, porque no mandato de senadora, a gente não conhecia, né? Andava muito e tal. E pronto. Aí depois eu fui ser candidata a presidente.
A gente não... Era os cantinhos companheiros, né? Porque a gente, onde andava, tinha alguém que recebia a gente. Foi uma ótima campanha. Eu sabia, lógico, né, que eu estava abrindo mão do mandato, porque naquele período era o período que eu tinha de mais possibilidade de renovar o mandato de senadora. E estava bem nas pesquisas, mas eu sabia que era necessário a gente construir o que a gente chamava de um abrigo para a esquerda socialista e democrática que não se vendeu nem se rendeu. Então, era na perspectiva, eram vários agrupamentos, né? Tinha os trotskistas, que não necessariamente caminhavam juntos, né? Porque tinha os mandelistas e os da quarta, com os quais eu tinha relação, que eram os trotskistas mais da Europa, e tinham os da América do Sul, que tinham forças políticas diferentes, que era a Luciana Genro, o Babá, o João Fontes, enfim. E aí foi uma boa campanha, depois voltei para a sala de aula, né? Fui recebida com flores e bolo de chocolate e a vida seguiu. Eu queria só fazer uma pergunta antes de a gente entrar no Rio de Janeiro de novo, dentro da coisa do Senado. A senhora pode afirmar que a passagem do FHC para o primeiro governo Lula foi um continuismo assim completo ali nesse status quo da política, como a senhora falou aí, que não aceitava e tal? A gente pode dizer que sim? Eu acho que foi um erro que eles fizeram, porque como havia muita esperança nacional, eu acho que era o momento correto de tentar modificar algumas engrenagens, entendeu? Então, lógico que teve a carta aos banqueiros, teve aquelas outras coisas todas, né? Mas eu achava que o grande momento era ali, de reduzir a promiscuidade. Não significava perseguir parlamentar, mas de outras correntes políticas, né? Até porque também não é a característica do presidente. Mas eu achava que tinham algumas questões que elas tinham que ser definidas naquele momento. E especialmente em relação à política econômica, que aí envolve o papel do Banco Central, as políticas sociais, a concepção de ajuste fiscal, a continuidade dos programas de privatização, de setores estratégicos, setores essenciais. Então, eu acho que ali seria um grande momento de ter feito. Claro que aconteceram algumas políticas sociais, algumas políticas públicas que foram importantes e inclusivas, mas elas não quebram a engrenagem, entendeu? A partir do momento que você compra vagas nas universidades privadas, né, com todo respeito a todos os setores da educação, mas quando você compra vagas do setor privado, ao invés de aumentar o número de vagas do setor público, você está também resolvendo um problema do setor privado, porque tinha grande ociosidade de vagas, então você vai lá e compra, ao invés de investir no setor público. Então, tem algumas coisas que eu acho que perdeu o grande momento da engrenagem. E depois foi ficando meio igual, né? Então, é privatização de setores estratégicos, privatização de determinados setores que eu entendo que são setores essenciais. Você vê, a gente tem a legislação mais avançada do mundo, que é o SUS. Quando você vai na média alta, pergunta a uma mãe do povo, a uma mulher do povo que não tem plano de saúde, como é que ela vê o sistema, e especialmente na média e alta complexidade, porque a gente vê como se o sistema, esse sistema que é maravilhoso, é a legislação mais avançada do mundo, como se fosse vacina, né? Não é só isso. A vacina e o que vem antes da vacina, a produção da ciência e tecnologia. Você vê no Brasil, a gente podia, há 20 anos atrás, tinha plataforma para fazer vacina de dengue, né? Eu nunca esqueço, quando eu estava no Senado, que eu briguei muito pela vacina contra o HPV, e era um escândalo quando eu dizia isso. Acabou entrando no setor público, né? Então, 20 anos depois, quando tantas mulheres vivenciaram o câncer de colo uterino, porque que podiam ter usado a vacina tantos anos atrás, e tudo diziam que era muito caro e tal. A média e alta complexidade. Pergunta a uma filha do povo, a um idoso que precisa de uma cirurgia eletiva, que tem um câncer, pergunta a verdadeira romaria que ele passa para ter acesso a uma clínica específica, que a gente chama das clínicas básicas, né? Que não sejam só as 4 clínicas básicas. Pergunta se ele consegue uma consulta ou uma medicação especial com um psiquiatra, ou com um neurologista, ou com um cardiologista, qualquer coisa.
é catastrófico. Então, tem um abismo entre o que foi conquistado na lei, eu sou parte dessa conquista e me sinto profundamente honrada de ser parte dela. O que foi conquistado na lei é a realidade objetiva das pessoas. Você olha a área da educação. Por mais que a gente identifique problemas na lei de diretrizes, em tudo que é estabelecido, mas se fosse cumprido tudo que tem para a educação infantil, para a escola e ensino integral, imagina o impacto disso na vida das crianças, na vida das mães mulheres, num país que mais de 48% de mulheres, num estado como o Rio de Janeiro também, são mulheres sozinhas, solitárias, tomando conta dos seus filhos. Imagine o impacto disso. Uma coisa é você ter acesso a uma creche que você só tem até 14 horas. Quem é que vai conseguir estar liberado do serviço, do trabalho 14 horas, se você contar 1h30 de transporte para ir buscar? Então, se o que já tivesse na legislação fosse estabelecido, a gente não vivenciava isso. E isso tem a ver diretamente com a política econômica. Isso tem a ver diretamente com como você organiza o orçamento do Brasil, como você organiza o orçamento do Rio de Janeiro, como você organiza o dinheiro de um estado. Então, se você pega um mapa, olha, eu não preciso olhar com os olhos de esquerda ou de qualquer outro padrão ideológico, mas se você, o mais medíocre administrador e analista de um orçamento, ele vai ver com a mais absoluta clareza para onde está indo o dinheiro. Então, é de fundamental importância que essas coisas, né? E é por isso que o Atlas da Violência é um dos mecanismos, assim, tanto a área de violência como a área que vai para a assistência social, são as duas áreas que mostram a maldição desse sistema. Porque vai para lá o que já não deu certo em canto nenhum. Porque se o menino, no dia que a gente estava fazendo a caminhada, várias pessoas que o Tarcísio conversava com as pessoas e as pessoas diziam, qual é o problema daqui? As pessoas diziam, muita violência, muito roubo, muito não sei o que, isso aqui. E aí você vai perguntando à pessoa, educadamente, calmamente, você diz, olha, você acha que esses jovens, eles estariam tão envolvidos na violência se eles tivessem escola e ensino integral, eles tivessem um projeto cultural, eles tivessem um projeto de inserção produtiva, de capacitação profissional, se ele pudesse ver a tecnologia, todas essas coisas maravilhosas, ele estaria lá. Eu sei que muitas pessoas são perdidas pela violência. Não é uma coisa qualquer. A vida é tão ruim que às vezes a pessoa vai ou para o paraíso químico ou para o paraíso religioso. Mas se você não pode medir as pessoas assim, você não dá nada. E de repente o que sobra desse sistema. Ele vai para a violência ou vai para a assistência social. Que é onde você vê tudo. Em todas as áreas. Em todas as áreas. É assim mesmo que você vê. Então, é como se todas as falhas do sistema, desse sistema que aprofunda a riqueza, que mata, persegue e humilha pessoas, que destina o dinheiro para quem já tem muito dinheiro, quando você olha esse sistema, tudo que sobra desse sistema, ele vai para essa área. Aí é a área da violência, da segurança pública, é a área da assistência social, que é onde vai todo mundo para lá. Né? Então, não tinha como não ver isso. Entendeu? E aí, pronto, agora como na política, né, da idolatria política até outras coisas, né, as pessoas, assim, elas não conseguem conviver bem com quem tem firmeza. Não é ideia fixa. Ideia fixa não é ideia fixa. É você pode mudar. Eu não vejo nada demais em você mudar de posição, desde que você diga, eu tinha essa posição porque eu achava que era isso, mas agora eu estou administrando o Estado, tem que ser de outra forma, eu tenho que ter promiscuidade com o Congresso, tenho que fazer acordo com os bandidos lá do Congresso Nacional. Tudo bem, você se desculpa e diz isso, mas você formular algo como se fosse de contestação ao sistema e montar a engrenagem, a estratégia para manter esse sistema, o banquete farto de poder para quem já tem muito e as migalhas para a grande maioria, não. Aí se tem uma coisa assim que para mim é muito clássica na minha vida, é o meu compromisso com a minha classe de origem. Entendeu? Não estou nem dizendo que assim seja, porque às vezes tem pessoas que nunca vivenciaram a dor e a situação dramática da nossa infância. Eu sempre tenho como exemplo o Suplicy, né?
Suplicy não tem nada a ver. O Suplicy é de uma família tradicional, de uma família rica, mas é uma pessoa que tem profundamente a solidariedade humana e o compromisso com os de baixo. Ele tem isso, entendeu? Mas não é o que é comum, né? Não é o que é o comum. Então, eu acho que é obrigação nossa tentar mudar a engrenagem. Não significa fazer todas as coisas de uma hora para outra, como se fosse num passe de mágica. Eu até brinco muito com isso. Eu digo, se o sistema é um imenso bloco, né, poderoso de cimento, uma poderosa muralha, se você não tem uma espada de samurai para derrubar ele de uma vez, você vai lá. As pequenas machadinhas certas para que um dia isso possa ruir, né? E as pessoas possam viver a vida vivida em plenitude. Mas, então, tudo que significa manter o sistema, manter a engrenagem, não favorecer a mudança dessa engrenagem, eu acho que é muito ruim. Muito ruim. Que a senhora está falando sobre esse período, né, do 2002 a 2006, né, do primeiro governo Lula. E é porque vocês estão me perguntando, viu? Porque todo mundo diz, você vai falar mal de fulano. Eu digo, ai, meu Deus. Esse período, cabe lembrar, todo mundo está nos assistindo, que esse período ele começou há 22 anos atrás. Então, qualquer coisa colocada a futuro, não, isso aqui só vai daqui a 2 mandatos que vai ser implementado, que aí você tira um pouco do conflito, né? Com quem acha que vai perder o poder agora e tal, já estaria valendo. Eu queria aproveitar que a senhora falou da violência para a gente puxar aquela segunda parte que a gente combinou do nosso papo, que é sobre o Rio de Janeiro, né? Que, como a senhora falou, existe uma preocupação muito grande do carioca sobre esse assunto, embora esse seja um assunto que, em escala municipal, não se altera tanto, né? Um assunto mais de escala estadual. Mas eu acho que pode alterar nos mecanismos. Olha, eu sou na área da saúde, a gente tem 4 diretrizes, não são os princípios doutrinários do SUS, tem 4 diretrizes que a gente trabalha muito, que é promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. Na área da violência, né, ninguém faz nada de promoção, nem de prevenção, porque promoção é você, né, criar, entre aspas, uma cultura de paz, onde as pessoas não sejam perseguidas, mutiladas, né, pela forma de amar, pela cor da pele. Então, você não vive numa sociedade onde as pessoas não são assim. Então, tem que ter mecanismos de proteção para as pessoas, para que elas não sejam humilhadas, perseguidas, mutiladas e assassinadas por causa disso. E se for pobre, pior ainda, né? Então, isso não pode. Prevenção. Quais são os mecanismos de prevenção? Quando a gente fala em escola, as pessoas sempre dizem, mas escola é medida a médio prazo, a longo prazo. Não é. Escola é medida a curto prazo, porque um dia que você deixa o menino ou a menina numa escola integral, que você possibilita que ele tenha acesso a um projeto cultural ou qualquer outro projeto, um dia que você salva ele da relação com o crime organizado, porque depois que ele vai, é muito difícil trazer de volta. Então, todos os mecanismos de prevenção podem ser feitos. Então, você nem faz promoção, nem faz prevenção, nem faz recuperação, nem reabilitação. Porque se você comete um crime... Olha, eu fiz trabalho voluntário com meninas em privação de liberdade, porque esse país tem uma moda de mentira, de falar em idade penal. No Brasil, se prende. A gente não usa a palavra prisão, a gente não usa a palavra encarceramento, mas é o similar a isso. A gente fala privação de liberdade. Um menino, uma menina de 12 anos, ela fica em privação de liberdade. E dependendo do ato infracional, ela fica mais de 1 ano em privação de liberdade. Então, olha só. Um país onde você vai ver o que acontece. Bastava ver o que acontece. Vai ver o que acontece. Onde é que alguém se recupera num ambiente daquele? Onde é que alguém pode se recuperar num ambiente daquele? Se reabilitar num ambiente daquele, que é estupro, assassinato. Se você não for de uma corrente criminosa, você tem que imediatamente entrar para se proteger. Onde uma criança arranca a cabeça da outra para jogar bola com a cabeça da outra. Que diabos de sociedade é essa que não consegue enxergar isso? Então, a questão da violência, ela é do município, porque cabe ao município as políticas públicas, as políticas sociais, e não apenas ao aparato estadual no âmbito da repressão. Que aí vira pobre matando pobre, né? Porque a polícia não é filha da elite política e econômica, não é filha de banqueiro que está lá nas polícias. São filhos da classe trabalhadora também. E aí vira pobre matando pobre,
nas periferias por aí Preto afora. matando preto, né? Exatamente. Porque são pobres. Não é o filho, não são os filhos da elite política e econômica que estão no aparato de segurança. Então, vai ver a situação deles também, como é. Não é nada fácil, não. Por quê? Porque são, né, como diz, né, são os guardas do sistema. Aí vai para lá, agora com salários indignos, com condições de trabalho absolutamente indignas também, que vão para lá para matar e morrer, a serviço de quê? Então, quando a gente fala do município, cabe ao município, sim, fazer as articulações, inclusive no orçamento. Pega o Atlas da Violência. Se você vê o Atlas da Violência, eu trabalhei muito tempo nessa área porque, infelizmente, um dos principais problemas de saúde pública dos jovens de 15 a 29 anos é justamente violência letal intencional. Então, é um problema de saúde pública. Quando você analisa do que as pessoas adoecem e morrem, você está vendo lá que a juventude, né, especialmente os meninos e pretos, é a violência letal intencional o principal problema de saúde pública que impacta na vida deles. Então, quando você analisa isso, pega o mapa da violência, todo ano sai o tal do Atlas da Violência. Você põe esse Atlas da Violência, qualquer delegacia, imagine um aparato de segurança pública e um gabinete de prefeito, ou de governador, ou de quer que seja. Você sabe exatamente onde as pessoas estão vivenciando a violência. E não é só violência letal intencional, porque a violência letal intencional é como se fosse assim, é o fim do mundo. É o fim da linha. É a violência letal intencional. Não estou nem falando das outras violências. Tem um mapa do Rio de Janeiro, você vai lá, põe os pontinhos onde é que as pessoas estão vivenciando condições indignas na sua vida, que alteram a sua personalidade, porque você jogar um menino numa miséria é você querer que nasça um bárbaro. Porque não é uma coisa qualquer. É muito fácil. Tem muita gente que diz assim, mas você vivenciou situações tão dramáticas na infância, você, irmão. Um dos meus irmãos foi assassinado. E os outros, você não pode usar as exceções para caracterizar a regra. É um ou outro caso perdido. Do mesmo jeito que os meus amigos de infância, muitos estavam presos, muitos foram assassinados. Então, não adianta. Não pega as exceções para dizer que as pessoas podem sozinhas conseguir fazer as coisas. Pelo contrário, a exceção confirma a regra. Exatamente. É o contrário. Exatamente. O fato de ter uma exceção confirma que existe uma regra. Que a grande maioria Exatamente. não consegue acesso. Então, é de fundamental importância pegar o mapa da violência, onde mais acontece a indignidade humana. Pega lá o mapa, porque você pega o mapa, tá bem certinho lá. Onde é que as pessoas estão morrendo mais, onde é que as pessoas estão matando mais, qual é a faixa etária, qual é a cor da pele, tudo tá lá no mapa da violência. Se você tiver numa secretaria de segurança, ou de educação, ou de saúde, que for, põe isso ali, tá tudo certinho de onde é que vai. Por que é que não pode ter? Por que é que, olha, se a violência, a aberração maior de uma sociedade, é a demonstração maior de tudo perdido, não é a violência? É uma pessoa ser assassinada, ser mutilada, é isso que é. Então você olha para lá, aí pergunta, quantos equipamentos públicos tem aqui? Quantos equipamentos sociais tem aqui? Na área da educação e ensino integral, na área de esportes, na área de cultura. O que é que esses jovens têm aqui como proteção das suas vidas e mecanismos objetivos para poder sonhar e não necessariamente sonhar em ter uma arma ou em matar alguém? Para dominar uma boca e a outra coisa. Por que é que não pode fazer isso? Pode. Então, tem que ser uma articulação, porque senão a gente vai dizer, então é culpa do governo federal. Porque é o governo federal que tem mais dinheiro, que tem trilhões no orçamento e que poderia pactuar com os estados para viabilizar isso. Então, tem que ser tripartite e viabilizando todos esses mecanismos que tem a ver com a prevenção, com a recuperação e com a reabilitação. Eu fazia muito isso na universidade. Eu digo, olha só, nós não estamos aqui dizendo que vamos fazer atividades de extensão. Por que a gente não vai lá no presídio? O que tem de pessoas lá que roubaram um celular, que roubaram uma besteira e estão condenadas, estão presas, cumprindo pena, que nunca foi decidido judicialmente que essas pessoas eram para cumprir pena? Então, pode ser feito. E eu não estou falando de nada que tenha a ver com a concepção ideológica da
esquerda, porque eu me reivindico, não. Isso é uma coisa tão óbvia, né? Isso é uma coisa tão óbvia. Se você identifica qualquer gestor, mais medíocre gestor, ele faz o quê? Um diagnóstico situacional. A mais simples dona de casa faz um diagnóstico situacional. Ela sabe quanto é que ela tem e o que ela vai poder comprar. Faz um diagnóstico situacional e identifica. Vai dizer que vai resolver tudo no primeiro ano, no primeiro mês? Não seja um vigarista, mercador de ilusão. Mas se você tem estabelece um planejamento, salvar uma geração, salvar 10 anos da vida de alguém é muita coisa. Pega essas áreas de mais violência, porque são as áreas de mais indignidade humana, e pode fazer isso. Então, essa área, eu entendo que ela tem que ser tripartite. Não é para ninguém jogar a responsabilidade um no outro, porque aí o governo federal vai dizer, não precisa investir, porque isso é responsabilidade do Estado. Aí o município vai dizer, também não vou fazer, porque é responsabilidade do Estado. Então, a área de segurança pública, ela não pode ser vista apenas como aparato repressivo. Ela tem que ser vista com todos os mecanismos que incluem o aparato repressivo, as trabalhadoras e trabalhadores que estão nesse setor, que vai desde a formação humanista até a inteligência para evitar os crimes e a impunidade, porque também são trabalhadores que... Olha o tamanho da barbárie, né? Porque são trabalhadores que podem perder a vida no exercício da atividade laboral e podem tirar a vida no exercício laboral. Então, essas coisas têm que caminhar juntas e os municípios, o ideal seria que o governo federal pensasse isso, porque isso seria uma política nacional e não uma política definida conforme as relações políticas legítimas ou promíscuas de cada governante. Aí um governante diz, não, eu não vou fazer isso porque eu não tenho relação com esse presidente. Aí o outro diz, eu não vou fazer isso porque eu não tenho relação com esse prefeito. E por aí vai. Então, uma política nacional envolvendo essa questão, eu entendo que é de fundamental importância e tem que ser articulada com municípios, estados e governo federal. Queria aproveitar que a gente... Maria, fui longe nessa história. Não, que isso. Fica à vontade. Aproveitar que a gente entrou nessa esfera municipal, né? E fazer mais ou menos aquilo que a gente combinou. A gente vai dividir, vamos combinar o que a gente combinou com ela, com vocês agora. A gente vai dividir o nosso papo daqui para frente em 2 momentos. Um momento, todo mundo que vier aqui, que tiver alguma intenção de candidatura, seja vereador, prefeito e tal, esse ano... Pré-candidatura. Pré-candidatura, claro. A gente vai fazer um conjunto de perguntas sobre o Rio de Janeiro, especificamente. No caso, a gente combinou 3 perguntas já fixas para ser justo com todo mundo, independente do que pensa, do partido que esteja e tal. E depois a gente vai caminhar para um papo mais sobre outras questões, outros assuntos, outros temas que sejam daquela pessoa, história da pessoa e tal. E a gente combinou 3 perguntinhas, então. O objetivo, é claro que a gente não vai medir tempo, fazer nada disso, que não é aquele debate de TV, não tem nem debate no caso, né? Mas não é aquela sabatina de TV. Mas a ideia seria dar uma resposta em até 5 minutos, sem a resposta objetiva, para 3 questionamentos. E o primeiro deles é, como que a senhora avalia a atual gestão da cidade do Rio de Janeiro? Bom, eu avalio pelo mapa da violência, né? Infelizmente, a gente vive um estado... o Rio de Janeiro é muito lindo, aquilo que a gente estava conversando no intervalo dele, é muito lindo do ponto de vista da mãe natureza, né? Esse mar, esses penhascos, né? Ele é muito lindo, mas ele é profundamente triste, sofrido, infame, para a grande maioria do povo do Rio de Janeiro. Não sei se a alegria do povo do Rio é tão grande que as pessoas não conseguem ver isso, mas eu acho que as pessoas conseguem ver o lugar onde moram, a dor que vivenciam, a miséria humana, porque é totalmente diferente, pobreza de miséria humana, totalmente diferente. Então, eu já andei muito no Rio de Janeiro, eu já andei muito antes, né, quando ainda... Antes, na construção do outro partido, agora como rede também. Quando eu resolvi ser candidata aqui, né, quando a gente discutiu isso nacionalmente, eu dizia assim, olha, pelo amor de Deus, não montem para mim programação nesse circuito que a gente sempre inventa de fazer, né? Aí tem que ser universidades, Zona Sul e essas coisas. Eu disse, olha, pelo amor de Deus, não faça isso comigo não, porque isso vai ser... Para mim, eu vou me sentir muito mal, né? E então, eu fui em vários lugares que eu já tinha ido antes,
e que a situação é muito dramática. Muito, muito, muito dramática da miséria humana, da vulnerabilidade social, econômica, ambiental, da degradação arquitetônica do lugar, da ausência de coisas mínimas do saneamento, de uma estrutura social para as crianças. Ver coisas como eu acompanhei, né? Porque todo mundo pode falar o que quiser de Brizola, mas Brizola e Darcy, eles foram revolucionários na área da educação quando eles estabeleceram uma estrutura, porque era uma estrutura arquitetônica bonita, porque tem essa mania, né, de como é para o pobre, para a periferia, faz qualquer porcaria. Então, era uma estrutura bonita, uma estrutura com formação de quem ia para lá, uma estrutura onde a criança podia ficar, ter a dignidade de comer com dignidade, de tomar banho, de ter uma outra atividade, e você vê essas estruturas, alguns poucos preservados, mas você vê essa estrutura totalmente em sucatas, em lixo, na beira de um córrego, em lixo, realmente é muito triste, né? Então, eu não posso olhar o Atlas da Violência, eu não posso medir estatisticamente, porque as estatísticas, elas, para quem é da área de planejamento, elas são mecanismos matemáticos fundamentais para você projetar ações, certo? Então, quem analisa, por isso que eu digo que independente da convicção ideológica com a qual você se identifique, qualquer gestor, por mais medíocre que fosse, ele não teria o direito de deixar a vida das pessoas em situação de tanta vulnerabilidade social, econômica e ambiental. Porque onde tem vulnerabilidade ambiental, é por isso que eu digo assim, que se você faz a luta ambientalista sem fazer a luta ecossocialista, você só está arranjando mecanismos para o grande capital continuar reinando, né? Mas você olhar isso, não tem como você dizer que tenha compromisso social em relação a uma gestão. Não tem. Eu digo assim, mesmo que você não pudesse resolver tudo, né? Porque senão alguém vai dizer, mas o governo federal também não resolve nada, não fez isso, não fez aquilo. Sim, mas você não pode simplesmente deixar de analisar a vida na cidade. Analisar, olha, eu não queria nem citar bairros, né, para não aumentar mais ainda o preconceito em relação a esses bairros, mas os bairros que são caracterizados como mais pobres, às vezes mais vinculados à violência, grupos diferenciados de violências diversas. Você olha, vê o tanto da vulnerabilidade ambiental nesses lugares, vê o tanto da vulnerabilidade econômica e vulnerabilidade social. Alguém se salvar de lá, minha nossa, já é uma coisa maravilhosa. Aí é como você diz, né? Se alguém se salvou, como muitos de nós nos salvamos, é essa exceção que confirma, né, que a grande maioria não fica. Então, é um tipo de administração, é a chamada administração da perfumaria, e, infelizmente, não é uma administração voltada para mudanças estruturais profundas. Uhum. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo só da prefeitura, porque a gente tem um candidato, né, que é um professor, tá assim, não estou dizendo isso, porque é a mesma avaliação que eu faço nacionalmente, do ponto de vista estadual e do ponto de vista municipal. Uhum. Se a gente não quer quebrar a engrenagem, não tem jeito. Não é quebrar de um momento para outro, não é mentir, mas dizer assim, olha, nos próximos 10 anos e depois nos próximos 20 anos, vocês são da área da educação, a gente não já viu como é? Não tem os planos de educação? Quando vai chegando no último ano do plano da educação, aí inventam mais 10 anos. E quando você vai olhar se as metas estabelecidas para cada ano foram cumpridas, não foram. Então, se você não tem essa capacidade de pensar, onde é que existe mais necessidade de investimentos em infraestrutura? Onde é que existe mais necessidades em investimentos na dinamização da economia local, na geração de emprego e renda? Onde é que existe mais necessidades de investimentos na área das políticas sociais, que a maioria da população tem como única possibilidade e única referência, e como é o caso da saúde e da educação, né? Então, se você não pensa isso, e isso, o orçamento é dolorosamente claro, né? Basta ver para onde é que vai o dinheiro. A pergunta do Augusto foi sobre a gestão, mas a senhora meio que já deu um panorama bem geral, assim, de
que é a segunda pergunta que a gente ia fazer, que quais você acha que são os principais problemas da cidade, além da questão da violência, mas aí pensando no seu papel como uma futura parlamentar da Câmara dos Deputados, Câmara dos Vereadores, o que a senhora pretende lá dentro, assim, tipo, brigar sobre problemas da cidade, que não somente a questão da violência, né, que está em âmbitos estaduais e federais também, mas ali dentro, a senhora como epidemiologista, quais são as maiores dores da cidade do Rio de Janeiro? Eu acho que nunca, não estou dizendo que outros não fazem, né? Não vou dizer que eu sou a única que vou fazer isso seria demagógico e inaceitável, né? Mas eu entendo que não tem aquela história nos filmes, né? Segue o dinheiro, né? Então, segue para onde é que está, não tem dinheiro, e segue onde é que está o dinheiro e começa a investir ali. Então, os mecanismos de fiscalização, monitoramento e controle nas áreas que nós já temos uma bela legislação, mas ainda existe um abismo entre o que foi conquistado na lei e a realidade de vida das pessoas, como a área da saúde, mesmo com os problemas que existem na área da educação, na área da assistência social, que são aquelas áreas que lidam mais diretamente com a população mais pobre. E eu acho que os investimentos em dinamização da economia local, geração de emprego e renda, projetos educacionais e culturais em áreas de extrema vulnerabilidade, eles são de fundamental importância. Então, é óbvio que a gente não pode pedir voto, porque a gente está em pré-campanha. Alguém que vota em mim, né, eu vou falar em outras eleições, né, ela sabe o que eu penso. Às vezes é uma pessoa que mora bem, que mora olhando ao mar, que tem a graça de morar, mas ela sabe que eu não vou lutar por ela. Ela sabe que eu vou lutar por outras pessoas que talvez nunca compreendam a formulação da minha luta, mas é por elas que eu vou lutar e dedicar, como eu sempre dediquei a minha vida por elas. Então, eu acho que entendo que o mapa da violência é um mecanismo fundamental. A epidemiologia é muito importante também, porque ela consolida uma base técnica de dados que potencializam as áreas onde você vai fazer investimento. Como hoje tem as emendas de execução obrigatória, claro que a gente vai querer colocar emendas de execução obrigatória, não significa fazer edital para ver quem vai ganhar, ser amigo do poder ou amigo de quem quer que seja. Mas quanto maior a vulnerabilidade social, econômica, ambiental, cultural, maior tem que ser o nosso trabalho. E é por isso que eu acho que a gente existe na política, né? Porque se for para fazer a mesma coisa, é melhor deixar. A senhora disse aí, e a terceira pergunta, a gente ia perguntar quem é o seu candidato, seu pré-candidato à prefeitura, a senhora já falou, né, que é o professor Tarcísio, mas por que a senhora acredita que o professor Tarcísio pode mudar todo esse panorama aí que a senhora disse de violência, de falta de educação, de falta de saneamento, de degradação ambiental, degradação das escolas, degradação da saúde? Por que ele é o melhor candidato para a cidade do Rio? Bom, primeiro que é muito importante que as pessoas saibam, porque às vezes a política e a gestão pública, ela insistentemente é apresentada como algo concreto, para algo complexo, para dar uma distância muito grande da vida real das pessoas. Então, as pessoas sempre pensam que tem que ser o maior gestor, com um diploma, não sei onde. Eu sou professora da universidade, mas hoje de manhã a gente estava conversando em Pedra do Sal e uma senhorinha dizia bem assim, meu sonho, eu trabalho tanto com o serviço social, quase como assistente social, eu queria tanto ter ido para a universidade para ser assistente social. Eu digo, olha, era ótimo que você tivesse ido, mas você faz coisas maravilhosas na sua comunidade, porque ela faz coisas maravilhosas. É um absurdo que ela não tenha o direito de ter a escolarização que ela sonhou ao longo da vida, mas não é isso. Então, a definição de prioridades, sempre existem dados técnicos objetivos para fazer isso. E às vezes a pessoa diz assim, mas é um professor, será que ele vai saber fazer o que é da área de infraestrutura, de mobilidade urbana, a relação com as empresas, empreiteiras, construtoras e coisa mais? Então, muitas vezes se apresenta a máquina de Estado como algo complexo, inatingível, distante, para que apenas os filhos da estrutura de poder, eles possam estar lá. Então, eu gostaria muito de ter a experiência de ver um professor que toca o solo sagrado de uma escola,
que acompanha alunos, muitas vezes alunos muito pobres, e que todo dia, insistentemente, continua querendo que esses meninos continuem a sonhar. Eu já até tenho um mantra, eu encontro um menininho na rua, eu digo, você tem cara de doutor. Aí ele diz, não, mas você é jogador. Eu digo, jogador, doutor. Você pode ser jogador e doutor? Porque para dizer assim, ó, é o doutorado, você tem que ser, você pode ser qualquer coisa. A gente já fica até assim, para que a pessoa diga, olha, eu posso ser. Eu digo, olha, mesmo... a menina diz que eu perco tempo, porque eu fico falando isso, eu digo, mesmo que todo mundo diga que você nunca vai chegar lá. Olhe para mim, você vai chegar, viu? Você vai, todo mundo dizia que eu não ia chegar também, e eu cheguei. Então, todo mundo diga não, e você vai fazer. Então, eu acho que um professor, até porque o professor faz escolhas também, e eu entendo que é uma pessoa que será capaz de ser cercada, não por interesses econômicos, mas por interesses sociais, que possibilitem uma cidade melhor. Vamos mentir como mercadores de ilusões, irresponsáveis, manipuladores da mente e do coração das pessoas, dizendo, ele vai entrar e vai resolver tudo? Não, isso aí é uma mentira, é um absurdo. Mas, ao menos, mudar a regra das prioridades, eu acho que ele tem capacidade de fazer isso, tem conhecimento, tem capacidade de fazê-lo. Certo. Bom, sobre a cidade eram essas 3 perguntas. É claro que, falando de outros temas, a gente pode voltar a falar do Rio de Janeiro. Só fazer um comentário rapidinho. Já deu pra ver que a Elo combativa do Senado vai ser a Elo combativa da Câmara dos Vereadores. Só não posso votar porque não pode, senão dá multa pra nós 3. Desculpa te interromper, mas como pré-candidata, né? Tomara. Isso não é a vida que segue, né? Bom, São tantas derrotas que eu já acumulei na minha vida e eu sempre repito, né? Eu digo, eu sou derrotada eleitoralmente, mas invencível politicamente. O ruim é quando você é vencido, né? Se submete ao sistema, aí é que é duro. Bom, eu queria puxar outros assuntos além do Rio de Janeiro. A gente pode voltar ao Rio de Janeiro em qualquer momento, claro. Mas queria falar um pouquinho sobre a Rede, né? A Rede, a senhora é uma das fundadoras do partido, junto com a Marina Silva e com mais outros tantos. E parece que quando, naquela época do surgimento da Rede, pelo destaque da Marina no Ministério, da senhora como candidata... Ela já estava fora do Ministério. Não mas o destaque recente naquela época, né? Sim. E mais o destaque da senhora como recém-candidata também em 2006. A Rede veio ali em 2013, né? Se eu não me engano. A Rede ela veio como um partido que parecia muito promissor no sentido de protagonismo nacional, né? E ela teve um ganho, um crescimento nesse sentido, mas agora parece que ela está num processo de transição. A gente viu alguns quadros da Rede importantes que migraram para outros partidos, a gente viu algumas questões relacionadas à cláusula de barreira, né? Algumas dificuldades de atingir, até mesmo algumas divergências internas, né? Entre lideranças do partido. Como então, existem em todos os partidos, claro, né? Em todas as famílias. Com certeza. Aí queria lhe ouvir, a que a senhora atribui essas dificuldades eleitorais e se a Rede que a senhora fundou continua na sua cabeça sendo a mesma Rede de hoje em dia, ou se ela se transformou de alguma maneira. É muito difícil para um partido não ceder ao eleitoralismo. É muito difícil. Muito. Por quê? Porque tem uma pressão gigantesca, né? A cláusula de barreira é uma pressão gigantesca, né? E é por isso que eu sou muito... Deixa eu só dar uma parte rápida. Para as pessoas que estão nos ouvindo ou nos assistindo, não sabem o que é a cláusula de barreira, objetivo e rapidamente é um conjunto de metas, entre aspas, que precisam ser atingidas pelos partidos para poder obter... Todas metas eleitorais. Todas eleitorais, né? Número de cadeiras, de deputados federais, em votação e tal, que viabilizam com que o partido, na próxima eleição, tenha um determinado tempo de TV ou não tenha tempo de TV, uma determinada verba ou não tenha verba. Então, isso faz uma diferença grande para a sustentabilidade futura do partido. Perdão. Não, só para colocar todo mundo na mesma página. Mas é isso mesmo, porque, na verdade, você é jogado na clandestinidade política. Se você é de um partido e você não pode, num país de dimensões continentais, você não tem um segundo no horário eleitoral, primeiro que a regra já é injusta, né? Tem um partido, se ele juntar todos os alhos e bugalhos que não tenham nenhuma relação ideológica, política, ele vai ter um tempo maior de televisão porque ele conseguiu juntar mais estruturas partidárias, mesmo que colidindo entre si, e não tem nenhuma coerência ideológica ou programática. Então, já é difícil, né? Imagina fazer deputados federais. Então,
para nós da rede foram 2 anos duríssimos, né? Sem fundo partidário, sem 1 segundo de tempo de TV. E depois, com a legislação, que foi uma legislação muito defendida, na verdade, pelo PCdoB, que foi a legislação, né, capitaneada pelos setores considerados mais progressistas, mas a ideia principal foi deles, que era das federações, né? E é por isso que eu sou muito agradecida, né, ao PSOL, mesmo depois que a gente tenha tido o rompimento, mas eles conseguiram compreender a importância dessa generosidade conosco e nos aceitaram na federação. A gente tinha pensado em fazer uma federação mais ampla, com vários setores dos chamados setores que se identificam com a esquerda, né? A senhora pode explicar o que é a federação para as pessoas entenderem assim, que mudou a regra, né? Ah, sim. Na verdade, a federação ela funciona como um partido. Vou falar de uma federação, de 2, né? Tem várias federações no Brasil, mas tem uma que incluiu PT, PV, PCdoB, é uma federação, e tem outra federação que ficou PSOL e Rede. Na verdade, todos os partidos tentaram, porque federação não é uma aliança eleitoral. Não é, se você romper com a federação, você não pode fazer outra federação, porque senão seria uma política como uma política de alianças. Você faz uma hoje, quando for daqui a 2 anos faz outra, daqui a 4 anos faz outra, não pode fazer isso. A validade é de 4 anos no mínimo. Exatamente. Né? E se você romper, você não pode fazer outra durante 8 anos. Então, é uma legislação que possibilita como se fosse o que a gente chama um abrigo, né, para determinados setores que têm alguma identidade. E no caso da federação PSOL Rede, nós trabalhamos muito. Não foi um trabalho de juntar 2 campos, fazer continha para ver quem era que ia pegar. Isso não foi isso. Nós fizemos grandes debates, porque eu conhecia muitas pessoas de lá, mas a maioria eu já não conhecia. Fizemos vários debates programáticos. Quando você olha o programa da federação, é um programa que possibilita 2 eixos distintos, eixos que são mais defendidos pelo PSOL e eixos que são mais defendidos por alguns setores da rede, não todos, porque na rede tem os ambientalistas e tem os ecossocialistas. Então, tem diferenças nesse debate também. E ficamos na federação, né? Então, eu acho que foram mais ganhos para a rede do que para o PSOL. O PSOL não perdeu nada, né? Nem ganhou nada, porque eles tiveram a votação que eles tiveram e a gente, na verdade, eu compreendo que eles foram mais generosos conosco, porque, por mais que seja super diferente, o fundo partidário não é o mesmo, óbvio, tem uma diferença muito grande, né? Porque eles têm mais parlamentares do que a gente, é bem diferente. Mas eu acho que sair da clandestinidade política, de não ter 1 segundo de TV, nem 1 segundo daquele horáriozinho eleitoral, eu acho que foi muito positivo para a rede. Só uma parte rápida, teve uma pergunta lá na nossa caixinha de perguntas no final do Thales, que ele enviou justamente isso, perguntando sobre a Federação PSOL Rede, então Thales já está respondido lá no final, a gente corta essa E essa isso pergunta. não foi fácil, viu, Thales? Não foi. Foi muito difícil, porque, assim, dentro da rede não tem o direito de tendências, como a gente preservou no PSOL e tinha no PT. Tem partidos que têm direito de tendência e tem partidos que não têm. Tem partidos com centralismo democrático sem direito de tendência e tem partidos que têm direito à tendência. Então, não foi uma coisa fácil. Primeiro porque tem várias tendências, que são as correntes internas do PSOL, que divergem internamente, né? Algumas eu conhecia, outras não, né? Então, foi muito duro, necessário e deu mais legitimidade, entendeu? Não foi uma coisa de juntar 2 partidos, vamos fazer um continho aqui, vamos ver quem vai ficar. Não foi. Então, foi um debate grande, longo, exaustivo, mas essencial para que a gente fizesse a federação, preservando do ponto de vista programático o que é importante para os 2 partidos e compreendendo também humildemente que quem é maior. Né? É mesmo agora. Agora tem confusão em alguns estados em relação à candidatura de prefeito, vamos supor.
tem confusão. Eu digo, rapaz, isso é muito fácil. Quem tem maioria? Não somos nós que temos maioria. Né? Então, são 6 membros da direção da Executiva Nacional. Nós temos um. Então, vamos humildemente reconhecer o nosso tamanho e tentar disputar politicamente. Se não conseguirmos, já sabemos o que vai dar. Uhum. Entende? Queria só lhe pedir, a senhora focou bastante no que vem sendo talvez uma espécie de tentativa de solução atual para essa dificuldade eleitoral que ocorreu. Mas queria lhe ouvir sobre o que a senhora considera que produziu essa dificuldade, até no sentido de quadros terem ido embora. O que mudou daquela rede que parecia ser uma perspectiva de um partido que mas me diz, ia os deslanchar, quadros que iam embora, por exemplo, saber. o Randolph. Sim, mas o Randolph, por quem eu tenho a maior admiração, não tenho nenhuma dúvida que o impacto contra o Bolsonaro foi muito em função do imenso trabalho que ele fez na CPI, especialmente. Eu, como epidemiologista, não politicamente, eu ajudei como epidemiologista, não politicamente, porque ele nem precisava da minha ajuda. Então, a saída de Randolph foi muito mais para evitar problemas internos da rede em relação a uma concepção que ele tinha sobre exploração de petróleo. Então, ele não saiu por nenhuma facilidade. Ele veio para ficar conosco no momento mais difícil. Porque eu meço isso também. Entendeu? Você vem ficar conosco no nosso momento mais difícil. Nós elegemos muitas pessoas que antes de tomar posse saíram. Por quê? Porque a gente tinha um mecanismo que é chamado a candidatura cidadã. Porque o que acontece no Brasil, né? Eu até, quando eu fui senadora, né, um século atrás, eu até lutei muito para que tivessem as listas da sociedade. O que são as listas da sociedade? Embora a minha formação seja muito partidária, mas eu entendo que existem determinados movimentos que eles poderiam ter o direito de apresentar candidaturas sem se submeter à burocracia partidária. Candidaturas independentes. Exatamente isso. Então, no Brasil não tem isso. São as chamadas listas da sociedade. Se você representa um determinado movimento, pode ser de catador de lixo ou de empresário, você representa um movimento. A única forma que você tem de estar nas instâncias de decisão política e nos espaços de poder que decidem a sua vida é através de um partido político. Então, você tem que se submeter à burocracia partidária e mais. Você é filiado hoje, o prazo foi até agora, dia 5. Você é filiado. Se em junho ou em julho alguém diz, olha, se filia, você vai ser candidato. Se em junho ou julho mudar as coisas lá na estrutura da burocracia partidária, tiram você. Entendeu? Olha o absurdo. Então, você vai se filiar porque alguém diz, olha, a gente não diz, as pessoas de bem têm que estar na política, as instâncias de decisão política, tá. Mas se você não se submeter a uma burocracia partidária, você nunca vai poder ser candidato. A não ser que seja bandido e esteja comprando o voto, né? A gente teve 2 casos, só aproveitando o gancho, a gente teve 2 casos na última eleição de grupos mais à direita, né? No caso, 2 dentro do mesmo partido. Foi o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, e o João Dória, governador de São Paulo, que ambos abandonaram o mandato na perspectiva de serem candidatos à presidência. Acabou que nenhum dos 2 foi, né? Por causa de uma decisão interna do partido. Entendeu? Então, eu acho que tinham que ter as listas da sociedade, não é para preservar os interesses individuais de algumas pessoas. Mas, se você é de um movimento, tem um movimento que se organiza nacionalmente ou estadualmente, por que você não pode ter as listas da sociedade de movimentos específicos? Então, na rede, eu dizia assim, que a gente tinha que lutar para mudar a legislação e não se apresentar como alternativa. Então, os que saíram, eu acho que a gente não tem o direito de falar. Porque a gente deu legenda para essas pessoas dizendo que era candidatura cidadã. Então, para você ter uma ideia, nós fizemos 5 senadores, só 2 ficaram. 3 saíram antes de tomar posse, porque não tem fidelidade, né? Como são cargos majoritários, pode sair para onde quiser. Aí você se pergunta, tá, mas vocês não... Eu digo, não, vocês não disseram a ele que estavam dando a ele a legenda que ele era um candidato cidadão? Então, pronto. Quem deu a legenda para que a pessoa pudesse ser candidato, não adianta reclamar. Então, dentro da rede, tem muitos quadros que saíram assim, tem outros por divergência e que foram profundamente dignos ao fazer isso, entendeu? Profundamente dignos, porque disseram, olha, não dá, eu defendo algo que é muito importante para o meu Estado. A forma como essa questão está sendo divulgada é uma forma
que é uma farsa vulgar, e isso está impactando, então não dá. Então foi embora e foi, inclusive nem levou ninguém, né, da rede, eu estou falando no caso específico de Randolph, né? Então eu tenho por ele o maior respeito, o melhor carinho, né? Militamos juntos quando eu já era uma bruxa velha, mas ele era um adolescente quase, ainda na época do PT, depois ele veio para o pessoal com a gente, depois veio para a rede, e agora, né, volta para o PT, é o direito que ele tem, certo? Então, no caso dele, é totalmente diferente. Ele saiu porque entendia que o conjunto do partido tinha uma compreensão em relação a essa questão e que era algo que ele não tinha condições de estar defendendo no estado dele, entendeu? A senhora me deu uma plena liberdade no início de perguntar o que quisesse. Então eu vou perguntar, talvez a pergunta mais delicada dentro desse tema. Certo. E divergências internas com Marina Silva existem? Mas é porque, veja, eu, na verdade, assim, se as diferenças existem, elas até são injustas, porque eu não queria ser porta-voz nacional da rede. Eu tenho um problema com a netinha minha, que nasceu com a suspeita de cranioestenose, para quem não era da área da saúde, é quando chama moleirinhas, né? As fendas da caixa craniana, elas fecham antes do tempo. E o congresso foi em março, eu não queria de jeito nenhum ser porta-voz nacional e queria que um dos campos indicassem a porta-voz feminina e a gente aceitasse o Wesley, né? Que é um nordestino, um engenheiro ambientalista, porque na rede tem essas coisas, né? Um velho e um novo, né? Então eu sou a velha e ele é o novo. Tem o que a gente chama encontro intergeracional. E eu achava muito injusto deixar ele no caminho, entendeu? Porque tinha uma briga com São Paulo e botar alguém de São Paulo, e ele é um nordestino, e é uma pessoa muito capaz, enfrentou os piores anos da rede, sem fundo partidário, sem recursos, sem absolutamente nada. Então, agora que ele foi parte, inclusive, da construção para a gente fazer a federação, ele saiu, era injusto. Então, eu queria sair, não ser porta-voz, e ela e os outros indicariam outra porta-voz, né? Mas não deu. Eu acabei achando até que a gente ia perder o Congresso. Na verdade, eu achei que a gente ia perder. Eu botei meu nome muito mais assim para dizer, já que vamos perder todo mundo unido. Eu não achei que a gente ia ganhar, porque não é uma coisa qualquer, né? Não é uma coisa qualquer. São centenas de cargos, estrutura. É muito difícil você enfrentar as estruturas de poder. Eu digo poder de fato, poder real, né? Que é mandato, cargo de governo, cargos espalhados pelo Brasil todo. É muito difícil de você enfrentar isso. Então, e o debate sobre o ecossocialismo, né? Que é um debate que é da natureza do problema ambiental, né? Não tem como você fugir dele. É muito, muito difícil, né? Então, tem pessoas que podem defender que você pegue vários conglomerados financeiros espalhados pelo mundo e eles tenham domínio de um setor da Amazônia durante 30 anos para produzir pesquisa e ciência. Tem gente que acha que isso é importante porque vai preservar a floresta, né? Tem gente que olha muito para a floresta, mas não olha para os outros biomas, né? A Caatinga, o Cerrado, a Mata Atlântica, os Pampas, tantos outros ecossistemas, né? Então, foi um debate muito grande sobre essa concepção mesmo, né? Entre ambientalistas e ecossocialistas, e a gente já tinha muito isso. A senhora pode fazer uma diferença rápida, assim, entre ambientalismo e ecossocialismo? Só para a audiência, assim? Pronto, só uma coisa, por exemplo, investimento em outros componentes de matriz energética, né? Que a gente sempre defendeu muito isso, energia eólica e tal. Então, você pega determinadas regiões do Nordeste, e como acontece em vários outros lugares. Então, são conglomerados financeiros poderosos que estão produzindo grande impacto ambiental, tirando as famílias de vários lugares, famílias de pequenos produtores, tirando as famílias para instalar esses grandes empreendimentos, e são empreendimentos que visam lucro. Entendeu? Então, investimentos em outros componentes de matriz energética pelo aparelho de Estado, eu acho que é de fundamental importância fazer. Mas não dessa forma. E do mesmo jeito que tem gente que defende hidrelétrica de empresas internacionais, Canadá, China e outros cantos mais. Você olha o subsolo brasileiro, não é só... Lá em Maceió tem uma escavação que está derrubando um pedaço da cidade, mas em todo canto que você vai. Minas Gerais, né? As Minas Gerais, você vai ver lá o que é. Tudo escavado, escavando.
Então, e são o quê? São empresas nacionais que estão fazendo isso? Não, grandes, poderosos conglomerados internacionais que fazem isso. Então, eu não tenho nenhuma visão romântica sobre essa questão. Eu acho que a exploração predatória da natureza, como a exploração infame da força de trabalho, ela conduz a esse sistema. Então, eu acho que a gente tem que mudar o sistema também. Então, é por isso que a gente incorpora as duas questões, né? Porque, na verdade, a gigantesca exploração da natureza, a Erian, o Capilé, são pessoas que trabalham muito na área do mangue, né? De revitalização de mangue, que é o berço de tudo, né? O berço da vida. Vai ver para que está sendo destruído. Não está sendo destruído porque o pobre foi lá morar. Ah, não está sendo destruído porque o pobre do pescador foi lá. Não é isso, não. Quem destrói realmente são os grandes conglomerados financeiros. Então, é de fundamental importância que tanto a exploração predatória da natureza como a exploração infame do mundo do trabalho, ela tem um tipo de regulação. Então, quando a gente entrega, né, toda as riquezas do Brasil, quem são os grandes conglomerados que lidam com isso? Conglomerados poderosos, capitalistas espalhados pelo mundo, que saem por aí escavando tudo, né? Mas é isso. Então, é uma concepção sobre a preservação da natureza, até onde vai, qual é o papel do aparelho do Estado, como os grandes conglomerados financeiros podem se relacionar com isso ou não, o que é que acontece na vida das pessoas para que essas questões possam ser devidamente preservadas, porque para a gente sustentabilidade não é apenas sustentabilidade ambiental, é econômica, social, cultural, diversa, ela tem uma outra engrenagem que fala sobre isso. A gente ia perguntar um pouquinho sobre sua trajetória partidária, mas a gente já falou um pouquinho no meio disso, né? Sobre como que várias mudanças de partido ocorreram e eu acho que a senhora já teve... todas as mudanças de partido para começar do zero. Porque geralmente o bandido da política, ele muda de partido para ficar com o partido do poder. Com mais poder. Né? No meu caso, foi tudo o inverso. Porque quando eu era de um partido, quando ele chegou no poder, por coerência ideológica, coerência programática, fidelidade programática, nós fomos expulsos, né? Que foi Luciana, Babá e tal. Então, o outro foi também por coerência. Eu entendia que era de fundamental importância a gente recomeçar o debate da rede, tentar viabilizar uma única candidatura desse campo e pronto. Então, eu sempre comecei do zero. Nunca fui para o partido que está no poder. Pelo contrário, meus primos dizem, meu Deus, de novo. Porque eu só saio de onde está bom para começar do zero. Então, todas as vezes que eu mudei, ao contrário do que faz a política formal, muda sempre. Você vê um monte de gente que era do partido do ex-presidente, tudo se filiando no partido do atual presidente. Aí uns aceitam, né? Aí é que a esculhambação é geral mesmo, né? A senhora falou desculpa, Augusto, de fidelidade nas convicções. Eu lembro de um caso, até que ganhou notoriedade na época nacional, que foi a senhora não aceitar ter o plano de saúde lá do Congresso. Porque depois você tem um plano vitalício. E defender também que os filhos dos políticos estudassem em colégios públicos. Eu achava aquilo tão sensacional. Você falava, caraca, tipo, imagina se os filhos dos políticos estudassem em colégios públicos, como que eles fariam leis para o colégio público serem bons, né? E na saúde pública. Porque a saúde pública, né? Imagina o quê? Porque uma coisa é você dizer assim, tá, mas se você tiver um acidente na estrada, você vai para o hospital público. Sim, eu sei disso. Mas depois você tem todos os outros mecanismos de transferência para um grande hospital, onde você não fique no chão, né? Porque muitas pessoas ficam no chão mesmo, não é só no fim do mundo, não. Aqui, em vários lugares ficam também. Então, isso é um absurdo, né? Então... Sim. E lá tinha um negócio vitalício, que era pior ainda, né? Porque, Ave Maria, você tinha deixado de ser, de estar no cargo e ad infinito. Para sempre aquele plano de saúde sinistro, né? É uma aberração. Eu queria lhe perguntar, a gente já tinha falado um pouquinho dessa trajetória, né? Eu acho que teve um momento, né, de uma história muito recente, que eu acho que a senhora abriu mão de estar numa redoma de quem estava ali circundando o poder e chegando perto do poder. Em nome de uma convicção ideológica que não era a mais popular naquele momento, foram as eleições de 2022, né? A senhora foi
teve algumas... Sempre que a gente vai receber um convidado que já esteve em outros locais, já deu outras entrevistas, a gente dá uma olhada nas últimas entrevistas, vê o que veio sendo E falado. depois falam errado também, né? E também tem coisas que dizem que eu disse, que às vezes eu fico impressionada, porque eu não disse, né? Tem coisas que servem por bem e outras que servem por mal, Teve né? alguns momentos que eu vi de entrevistas da senhora na eleição de 2022, que assim, eu botei no carro assim pra escutar, num deslocamento e tal. Em dado momento, eu botei a mão na cabeça e falei, cara, que pessoa mal educada. Porque assim, a pessoa simplesmente insistia e a senhora falava, não, mas eu penso isso. Não, mas eu penso aquilo. Não, mas você eu não tem concordo. que pensar outra coisa. Tu tem que pensar do Filha, jeito... Você vai ser candidata, Exatamente. não é? E a pessoa insistindo, assim, e todo mundo que não compactuou com o primeiro turno tinha que todo mundo fechar ao redor do Lula por causa do Bolsonaro. Eu digo Parece assim, que foi massacrado. Né? eu digo assim, eu entendo que a pessoa tenha uma convicção diferente da minha. Eu entendo e abomino, eu abomino o fanatismo, a idolatria. Eu entendo. Agora, o que eu não posso entender e permitir é que alguém imponha a mim uma forma de pensar. Eu digo, aí é um pouco demais, né, minha filha? Só para Aí contextualizar. é um pouco demais, porque era assim. Porque como tinha a idolatria política, ninguém queria saber de debate. E eu entendia que o único que falava contra os banqueiros, contra os conglomerados capitalistas, era a candidatura do Ciro. Todo mundo dizia, vai ser horrível para a sua campanha. Ainda mais no Rio, né? Porque aí é uma banda de um lado, uma banda do outro. Eu digo, pois é. Né? Mas não tem condição para mim. Não tem. Eu ia lhe pedir só para contextualizar. Quem a senhora apoia no primeiro turno, se passado assim, esse tempo, se a senhora continua com a convicção de que agiu corretamente. Do ponto de vista, se eu pautasse as minhas convicções do ponto de vista eleitoreiro, alguém pode dizer, não, mas não é eleitoreiro, é você identificar uma tática eleitoral que melhor viabilize sua vitória política. Seria um erro. Sim. Mas não comigo mesmo. Uhum. Tá entendendo? Não, comigo mesmo. É a mesma coisa. Todo mundo dizia, ai, mas é um absurdo, você tá falando do Henrique Meirelles do Banco Central. Um cara que era condenado por crime contra o sistema financeiro, era o presidente do 6º maior conglomerado financeiro do mundo, o Bank Boston, que mais ia se beneficiar, e eu aprovar. Porque eu tinha que ter cargos, prestígio e poder. Então, não dá. Para mim, não dá. Não é ideia fixa, não é fanatismo, não é convicção. Tá entendendo? Então, é simplesmente isso, eu não acho. Eu entendo que quando tem primeiro e segundo turno, eu entendo que você tem que ter o direito de defender um projeto. Né? E defender um projeto para o país também. Como é que eu não posso analisar o governo simplesmente pautado no banditismo que teve no governo anterior, né? É pouco, né? Não já ganhou a eleição, o outro não já está inelegível, então vamos governar para mudar a engrenagem, o outro já está inelegível, ponto, né? Aí já tem a torcida para que vá para a cadeia, ponto. Agora é pensar no governo, né? Você destinar bilhões para os bancos, nos precatórios, você não reverter nenhuma privatização de setores estratégicos essenciais, você não devolver nenhum direito dos trabalhadores. Um trabalhador que morre no exercício da atividade e a mulher e o filho não vai ter direito à pensão, vai se lascar. Me desculpa a expressão. Eu vou aceitar que isso é uma coisa boa? Não. Os grandes empreendimentos no setor público, eu vou achar que isso é uma coisa boa? O primeiro ano do governo que não investiu sequer o piso da saúde e da educação. E eu vou dizer, não, o outro já está inelegível, daqui a pouco aparece outra derrota. Mas tem o projeto. Você achar normal não investir o mínimo, porque piso é uma coisa, é porque no Brasil piso é teto, né? O povo fala em piso como se fosse teto. Então, nem na saúde, nem na educação, e nem pactuar para recompor nos 3 anos de governo aquilo que não foi implementado no primeiro, não. Aí é um pouco demais, porque eu sei quem sofre, entendeu? Quem sofre não é a elite política e econômica. Quem sofre é a população mais pobre, que tem como única possibilidade de atividade, pode ser o quadro de febre, de convulsão da sua criança, ou a doença crônico-degenerativa e cardiovascular do idoso, da família. Não é a única possibilidade, não é o serviço público de saúde. Então, lá tem que ter resolutividade e eficácia, como manda a lei.
o direito da criança, do jovem, da educação de jovens e adultos, do ensino médio, do ensino profissionalizante, da educação infantil, tem que ter o direito. Não diz a lei que tem que ter o direito? Então tem que ter na vida real das pessoas. Entende? E a gestão pública, eu acho que é uma forma de mudar essa engrenagem. É mais difícil? Claro que é. É mais fácil fazer acordo sórdido e podre com as bandas podres do Legislativo, seja do Congresso, dos municípios, do Estado e dos estados? Claro que é mais fácil. É mais fácil você comprar um bandido, articular com um bandido, do que você enfrentá-los. Óbvio que é mais fácil, mas não é para todo mundo. Então, quem quiser ser desse jeito, pode ser. Agora, eu não quero me obrigar a ser, porque eu não vou. Eu queria só ouvir a senhora... E já fui muito derrotada por isso, viu? Muito derrotada. Eu sei o que é ser derrotada, inclusive vendo gente que se diz de esquerda apoiando Arthur Lira, o pai do Arthur Lira, um bandido pai do Arthur Lira, apoiando ele para senador, para me derrotar, apoiando o Collor para me derrotar, apoiando o clã dos Calheiros para me derrotar. E eu sabia que tudo isso podia acontecer. Por isso que quando as pessoas dizem, é mágoa, é rancor, eu digo zero mágoa, zero rancor. Me deram a oportunidade de ser testada politicamente. Testada politicamente. Foram momentos da minha vida em que eu fui testada politicamente. Eu sabia o que estava perdendo, eu sabia que ia me ferrar eleitoralmente, mas eu gostava de dizer, não, eu sou derrotada eleitoralmente, mas invencível politicamente. Eu queria só, então, pelo que eu entendi da pergunta que eu tinha feito, quase 2 anos depois daquela decisão do primeiro turno, acho que a senhora está convicta de que foi a decisão que deveria ter tomado. Mim, pela formulação programática que eu tenho para o país, eu acho que foi a decisão certa. Eu acho que a gente perdeu a oportunidade de discutir um projeto nacional e apostou, o que era cômodo para os dois lados, né? Apostarem na idolatria e não discutir programa. O Gabriel enviou, estava lá no final também, mas eu estou aproveitando para puxar esses ganchos, né? Só pergunta fácil, né? Não, o Gabriel enviou a pergunta... não é tão fácil, mas eu acho que a senhora já respondeu parcialmente o que pensa, mas se quiser acrescentar algo. Ele falou assim, tendo apoiado o Ciro em 2022 e rejeitado o projeto do PT, gostaria de saber qual é a sua avaliação desse 1 ano e meio de governo Lula. Um abraço, grande admiração pela senhora. Muito obrigada, Gabriel. Infelizmente, né, as estruturas mantêm-se as mesmas, né? A senhora consegue... Eu sempre acho assim, porque as pessoas acham, como a gente teve uma briga muito grande, uma contenda muito grande, as pessoas acham assim, eu não torço que dê errado, eu torço que dê certo, né? Eu acho um absurdo que as pessoas estejam perdendo a oportunidade de mexer essa engrenagem a serviço da maioria da população, depois de uma situação tão complexa, tão dura e difícil como a gente vivenciou há 4 anos. Então, as pessoas perdem a oportunidade de promover mudanças estruturais profundas depois de ter vivenciado tudo isso no Brasil. Então, eu acho que perdem a oportunidade. Assim, de forma bem objetiva para a senhora acha, então, que o governo atual do Lula, ele é uma continuidade, voltando àquela palavra que eu usei, do governo Lula 1 e 2? É um projeto neoliberal, certo? Como era o FHC. Exatamente. Por isso que eu perguntei do continuismo. Tem mecanismos, veja, porque existem mecanismos que são importantes de serem consolidados numa estrutura de governo, existe. Óbvio, se você trata com respeito e apresenta políticas sociais, políticas importantes que combatem o racismo, a homofobia, as questões relacionadas à violência de gênero, todas essas questões da agenda de direitos, que eu odeio quando diz a agenda de costume. Costume é usar blusa branca, porque eu gosto e pronto. Não tem nada a ver. Isso é outra coisa. Eu vou comentar por que eu ri. Outra coisa, porque o povo disse que eu só tenho uma blusinha. Então, perdão, deixa eu falar. Essa era a pergunta. Um amigo nosso, Thiago. Não, um amigo nosso, Thiago Salles. Com certeza. Professor de História. Professor de História. Ele me perguntou hoje cedo.
Eu falei, a gente vai conversar hoje com a Heloísa Helena. Ele, caramba, que incrível e tal. Ele falou, pô, posso enviar uma pergunta agora na caixinha? Eu falei, por que ela sempre usa a mesma roupa? Falei, não vou perguntar isso não, cara. Tá aí, Thiago, Não, tá ele perguntando. perguntou pra mim, eu vou perguntar isso pra frente. Não, cara, não vai perguntar isso pra ela. Isso é uma tremenda Eu falta de gravei, educação. não, eu gravei Foi um Thiago, não fui eu, negócio, não. Thiago, você, né, Thiago, vou lhe pegar. Olha, eu não sei, eu gravei um negócio, tentei gravar, né? Não tem um negócio, essas coisas que chama da internet, que eu nem sei o nome. Stories. Não, que você fica dizendo que todo mundo faz a mesma história. Aí diz Ah, o assim, trend. ah, eu sou a Heloísa Helena Sim, e sim. sempre me perguntam porque eu uso Ah, a mesma blusinha, né? Aí uma vez, eu não sei se era, sei lá, um desses programas de comédia, né? Tinha uns programas de comédia que... Aí as pessoas, o cara foi me entrevistar e disse assim, eu acompanhei a senhora 5 anos atrás no Senado, a senhora estava com essa mesma blusinha. Aí eu disse assim, comédia, né? Eu disse, estava, e continua cheirosinha, porque eu sou uma flor cheirosa. Eu uso a mesma blusinha todos os dias, mas eu uso por comodidade. Tá? O povo disse, porque é a área da saúde, né? Ou então, diz que é mãe de santo, né? Porque eu uso só assim, eu digo, não tenho essa legitimidade, né, de ser mãe de santo, não tenho Mas hoje tá essa grandeza. uma estampa diferente. Mas eu misturo Geralmente assim, é mais porque bordadinho. mas eu costuro. Tem um cacto, tem um sertão ali, mas né? eu costuro, assim, aí eu faço e depois mando fazer 20 iguais, para não perder nem tempo, viu, Tiago? Nem tempo, agora é porque é mulher, viu, Tiago? Isso é porque é mulher. Próxima vez que ela vier, ela vem com uma blusa preta. Isso é coisa de mulher, viu? Aí fica exigindo, né, que tem que ter um protótipo, essas coisas. Mas aí eu dizia, pois é, e cheirosa, né? Pra você ver como eu sou cheirosa, porque há 5 anos eu tô com a mesma roupa. Mas outros dizem que é da área da saúde, tem a ver também, né? Eu acho que... Hábito, né? É um costume, como você disse. É porque o trabalhador não usa farda. Sim. O trabalhador usa farda, é mais cômodo para ele. Então, pronto, para mim é mais cômodo. Então, eu tenho 20, 30 blusinhas iguais. Aí depois eu dou e faço outras 20, 30 iguais também. Agora eu vou lhe pegar, viu, Tiago? Se prepare. Ele vai gostar dessa E parte. uma vez, na época que o Clodovil... Você lembra que o Clodovil foi deputado federal? Sim. Aí, uma vez eu vinha lá, estava conversando, brigando com o povo, não sei o quê. Aí uma repórter disse bem assim, não sei se era repórter que ela disse, Clodovil, olha, Clodovil, porque o senhor não dá umas aulas para a senadora, na época eu era senadora, para a senadora Heloísa Helena, que é sempre que vai ser blusinha branca e essa calça jeans. Aí ele... E eu já fiquei rosnando, né? A onça do mato. Para ver o que ele ia dizer. Ele disse, olha, mas você sabe, mas é muito bonito, branco, é estiloso. Aí deu uma aula de coisa. Eu, tá vendo? Até o Clodovil disse que eu posso usar. Veio o Tiago dizendo que eu não posso usar. O cara que entendia de moda. Mas Tiago, costume... você entende história, né? De moda. Você não sabe nada de moda. Você sabe de história. Mas tem muita história na moda também. Agora, lógico que eu tenho... Minhas amigas dizem isso. Todo mundo diz, se você for para um casamento, aí já faz assim, olha, você não vai com essa roupa, você vai com essa roupa aqui, tá? Tá bom. É estilo. Mas é facilidade mesmo. Para mim é porque facilita a vida, né? Então, lógico que quem é da área da saúde também já tem muito isso, né? Hoje... Na área da saúde já não é tanto, né? Porque tem verde, tem azul, no centro cirúrgico, em vários lugares já tem diferenças, né? Então eu acostumei... Eu que tenho déficit de atenção, acho que em algum momento todo mundo foi contaminado por mim. Tudo né? preto, a gente né? entrou no assunto da UP e ficou aí. Só queria retomar um pouquinho aquela pergunta que a gente estava fazendo sobre a avaliação do governo. A senhora falou que acha que é um projeto neoliberal, e que as estruturas não foram muito modificadas. Infelizmente não foram, e a gente continua torcendo que sejam, porque a vida real, ela impacta a maioria das pessoas, né? São as pessoas que sofrem. Quando as mudanças estruturais profundas, elas não acontecem, quem sofre muito é a grande maioria de um povo, que não tem nenhuma possibilidade de futuro. Então, eu sempre torço para que as pessoas consigam compreender o papel histórico que estão cumprindo, e elas possam, através das estruturas governamentais, não pode mudar o mundo de uma volta para outra, mas pode mudar as engrenagens que possibilitarão
o acesso das pessoas a mudanças estruturais profundas, né? Uhum. Eu acredito que isso é possível. Se eu não acreditasse que é possível, eu não diria. Que eu me sentiria demagoga, vendedora de ilusão. Mas eu acredito que é possível fazer isso, entendeu? Mudar a estrutura, para onde vai o dinheiro, né? Se é para alimentar a nuvem financeira de capital volátil, se é para alimentar o parasitismo dos gigolôs do capital, né? Que ganham sem trabalho, ganham muito na acumulação. Então, eu acho que tem que haver uma mudança disso. Não é justo que uma simples dona de casa, um pai de família, ele use 90% do dia a dia dele, ele paga imposto, paga tributo indireto sem nem saber que está pagando, paga no quilo de arroz quando consegue, paga no lápis se comprar para o filho ir para a escola, ele paga tudo, absolutamente tudo, no transporte, na mobilidade, no aluguel, tudo ele está lá pagando imposto, e quem mais paga proporcionalmente imposto no Brasil receba as migalhas, e quem menos paga proporcionalmente fique com o banquete farto do poder. Então, eu acho que é possível alterar isso, eu acho que é necessário um grande investimento, tanto na infraestrutura, porque ela dinamiza a economia local, gera emprego, gera renda, e da melhoria das políticas sociais, que são as clássicas, né? Porque são essas políticas sociais, consideradas políticas públicas e políticas sociais, que elas mexem com o presente, né? Da vida das pessoas. E ao modificar o presente, elas também podem modificar o futuro. Tem uma pergunta que me toca muito pessoalmente, pela minha formação cristã, católica, e também por ser uma pessoa de esquerda, que é um pouco parecido com a senhora nesse sentido, que tem algumas frases que são atribuídas à senhora, que a Bíblia me ensinou o socialismo. Eu achei essa frase muito tocante, assim, né? E outras frases como, quiseram me impor a questão do aborto e tal. Eu queria que a senhora comentasse um pouco sobre como é que é a sua relação, assim... Primeiro, só rapidinho, primeiro dizer se essas frases realmente são suas. realmente suas. E como é que é a sua relação de fé com a vida política, e como que a senhora enxerga hoje esses ditos cristãos, sobretudo evangélicos, dentro da política, que tomaram conta da política, que estão ali usando o palanque político para impor a sua fé de alguma forma? Como a senhora enxerga essa relação tão conturbada Promíscua, entre fé né? e política? Bom, primeiro eu acho que as pessoas têm que respeitar todas as formas de você se relacionar com o sagrado. O que é sagrado para você, se é o Islã, se é a comunidade judaica, se é o hinduísmo, se é entre os cristãos, que tem um monte, né, de diversidade entre os cristãos, eu acho que você tem que respeitar, porque você tem que respeitar a forma como alguém se comunica com o sagrado, com a espiritualidade. Então, eu acho que você tem que respeitar. Tem pessoas que elas olham para algumas religiões quase como se fosse um folclore. Isso eu acho desprezível. Tem muita gente que faz isso. Você olha para as religiões afrodescendentes, que têm pilares sagrados extremamente importantes, e você olha para essas religiões como se fosse uma representação, entre aspas, cultural e folclórica, que não é. São formas de se comunicar com o sagrado. Então, se é o candomblé, se é o hinduísmo, se é a comunidade judaica, se é o Islã, se são os cristãos, eu só compreendo que é absolutamente incompatível você falar que é cristão sem repetir os passos do Cristo, de Jesus Cristo. Eu acho que é absolutamente incompatível você se dizer cristão. Você pode se dizer de qualquer outra religião, respeito. Mas a história de Jesus, independente de que diga que ele existiu, que ele não existiu, mas se existiu, partindo do pressuposto, porque tem disputas históricas e tem gente que diz que ele não existiu. Partindo do pressuposto de que existia um homem que veio de uma classe baixa, que era filho de um carpinteiro, que era filho de uma mulher que se dizia que estava grávida, não do José, mas se dizia engravidada pelo Espírito Santo. Esses dois enfrentaram toda a estrutura do poder da época, o poder econômico, porque enfrentou o rei, o poder eclesiástico da época, toda a estrutura que representava como se fosse a igreja hoje, ele enfrentou.
Então, ele enfrentou quem representava, quem se dizia representando Deus. Ele enfrentou quem se dizia representando o rei, né? Representando o dinheiro, o poder. Ele acolheu as pessoas mais simples. Olha só, né? Porque quando decretaram que ele ia ser crucificado, foi porque ele ousou curar. Ele já vinha fazendo coisas que a elite política e econômica da época odiava, né? Porque ele entrou no templo comercial e deu chicotada em quem queria fazer do templo comércio. Ele acolheu uma mulher que estava sendo apedrejada por supostamente exploração sexual do seu próprio corpo. Ele acolheu as pessoas diferentes, as pessoas que certamente, com gigantescos problemas de saúde mental, as pessoas eram consideradas como endemoniadas. Então, ele falou com aqueles que eram considerados estrangeiros. Na verdade, ele quebrou todas as normas do padrão econômico, político e social do seu tempo. Então, eu não entendo que repetir os passos deste homem, deste Jesus, fazendo determinadas coisas horrorosas que perseguem e matam as pessoas pela sua forma de amar, pela religião que professa, pela cor da pele. Eu acho que isso é totalmente, absolutamente anti-Jesus Cristo. Agora, as religiões, né, são tantas as religiões que falam tantas coisas Só uma que parte são diferentes. rapidinho né? na sua fala. A gente conversou aqui, teve um papo assim, muito legal com um pastor chamado Hermes, não sei se você conhece, Hermes Fernandes. E aí a gente fez uma pergunta para ele se Jesus estivesse aqui hoje, seria alguém de esquerda. A senhora acha meio que por aí também? Primeiro porque assim tem que ver o que é de esquerda, né? Porque tem gente que acha que se você não defende determinadas coisas, você de esquerda não é. Então você pode ser anticapitalista e alguém dizer, tá, mas você não defende esse negócio. Eu me lembro disso a na frase história que ele falou do aborto. Sabe o que é? Aí é assim, como tem umas padronizações, né? Tem padronização. E eu digo direto, eu disse, olha, para mim eu defendo a vida única, certo? Não estou nem falando em mudar a legislação. Eu estou falando em não ampliar a legislação que confere. Primeiro, porque se eu tenho direito ao meu corpo, eu tenho direito ao meu corpo no primeiro, no terceiro, no quinto, no sexto, no nono mês. Então, se o problema é de direito do meu corpo, então eu vou ter o direito de tirar com 7 meses, com 8 meses e jogar o menino na lata do lixo. Eu acho que o Estado tem que acolher as crianças, viabilizar todos os mecanismos para que a mulher não precise, no desespero, fazer a interrupção de uma gravidez, que é o aborto. Então, não significa condenar. E mais, não tem a ver com religião. Tem a ver com o que eu entendo que é concepção de vida. Porque as religiões, elas mudam ao longo do tempo. Já existiu bulas papais que diziam que a alma só existe depois do 6º mês, a alma só existe depois que o menino sai. Existia isso nas comunidades judaicas, entre os muçulmanos, entre os cristãos da igreja originária. Já teve bula papal que dizia coisas diferentes. Mas é o que eu compreendo da vida. Eu acho que na relação entre o mais fraco e o mais, entre aspas, mais forte, mesmo que aniquilado na sua dignidade, eu só não acho certo que sobre para o mais fraco, que é justamente um pequeno ser humano único, que com 15 dias tem um coração batendo e não tem nenhuma caixa torácica para proteger. Então, talvez quem nunca viu isso, essa existência, possa achar que é nada. Né? Tem gente que acha assim, que nada, 3 meses é um negocinho assim de coisa. Você olha, você vê que é um ser humano. Né? Do mesmo jeito, mesma coisa de outros animais também. Entende? Outros animais também, eu tenho essa coisa. Então, para mim, é uma questão de vida. Não tem nada a ver. Se o Papa Francisco dissesse hoje, olhe, e tem uma coisa assim que na minha vida foi mais importante do que qualquer discussão ideológica e política. Por isso que o respeito ele tem que ser ensinado em qualquer lugar, ele tem que ser culturalmente incorporado. Minha mãe era católica mesmo. Então, na minha infância, todos os anos, minha mãe levava pai Edinho e mãe Miriam, que são do Candomblé. Mãe Miriam ainda é a matriarca do Candomblé lá em Alagoas. Ela levava lá para casa.
tocavam tambor, faziam tudo lá em casa, entendeu? Então, minha mãe fazia isso. Todas as vezes que eu apanhava muito quando era criança, né, que eu fazia muita traquinagem, qualquer coisa, quem mais me defendia era um sapateiro que morava na minha esquina, seu Ota, que era da Assembleia de Deus. Então, para mim, a minha formação que foram, eu nunca vivenciei a experiência que alguns já vivenciaram, do mesmo jeito que tem experiências desprezíveis entre os evangélicos, tem também experiências desprezíveis vivenciadas por crianças e jovens entre algumas igrejas católicas. Eu nunca vivenciei isso. Para mim foi uma experiência de... Eu era a mais ferrada da minha sala, a mais doente. Todo ano diziam que eu ia morrer, porque eu tinha tudo que era problema, de pulmão, de rins, de tudo. E eu era a mais acolhida, entendeu? Eu estudava numa escola religiosa de irmãs holandesas. Elas me acolhiam profundamente. Os padres da minha infância me acolhiam profundamente. Então, eu nunca conheci essa igreja que explora o corpo, a alma, o coração de crianças e de jovens. E nunca vivenciei o fanatismo político nessa igreja que eu vivenciei. Eu vivenciei a opção pelos pobres, entendeu? Porque eu era também pobre e via como era que acontecia isso. Fantástico ver como esses pensamentos eles não são binários. Né? Muito. Não é um pacote fechado. E a senhora fez parte da teologia da libertação. A primeira coisa que a senhora disse aí, né? Exatamente. Então, é a minha experiência de vida, né? É a minha experiência de vida. Você pode dizer, alguém pode dizer, não, você não é de esquerda porque você é contra o aborto. Aí o outro lado que não defende, aí diz, não, mas ela não é de esquerda, mas ela não é católica porque ela defende a união homoafetiva. Aí pronto, entendeu? Olha só como tem essas caixinhas, né? É muito impressionante que a gente traz as pessoas aqui e essa coisa de quebrar o binarismo é uma coisa mais fantástica. É incrível quando as pessoas dizem isso. Não. Ah, tá, é verdade, ela não defende, mas ela defende o casamento, porque diz logo assim, o casamento homossexual e tal. Entendeu? Aí não adianta você fazer isso. E as coisas, às vezes, são absolutamente simples. Sim. É respeita o outro. Não é a primeira vez que tem essas brigas. Na história da humanidade, sempre em nome de Deus se cometeu atrocidades e barbáries. Sempre aconteceu isso ao longo da história da humanidade, né? Porque cada um que se quer considerar ungido, tá lá no altar dos ungidos, dos únicos capazes de representar a divindade. Só dá confusão, barbárie, né? Então, e legitimação do que está hoje. A senhora é católica e o Bolsonaro também. E eu nem sabia. E o Lula também, né? O Lula também. Vocês têm ali uma... mas não tem não. Tem tudo diferente. E eu não fico a dizer, porque senão a gente começa a se apresentar como se fossem os ungidos pela divindade. Sim. Eu não vou dizer quem é mais cristão ou menos cristão. A minha concepção é totalmente distanciada delas. Do mesmo jeito que eu sei que existem pessoas maravilhosas, honradas, lutadoras, que estão à frente de projetos sociais tão importantes e elas não se identificam como pessoas de esquerda. Elas não compreendem essa luta anticapitalista que a gente faz. E eu sei que são pessoas que fazem coisas muito interessantes no seu dia a dia, que são pessoas extremamente solidárias e às vezes têm até uma visão distorcida do que a gente defende, e do mesmo jeito que a gente, se a gente juntar 10 pessoas de esquerda, né, e a gente for dizer o que é que você acha que é ser de esquerda, o que é que você acha que é isso, né, o que é o combate anticapitalista para você, a outra pessoa, não, eu faço, eu digo, porque faz isso, aí a outra, não, mas não tem, então, é muito ruim quando você começa a se considerar ungido de uma divindade, e muitas vezes, muitas vezes, né, as religiões afrodescendentes, que elas, às vezes, elas são acolhidas por alguns setores que se dizem de esquerda e olham como se fosse uma manifestação cultural e folclórica. E não é. É uma experiência sagrada, é uma experiência espiritual, como qualquer outra religião também. Entendeu? Nunca esqueço, muitas pessoas que são mais distantes, não, eu quero tirar foto com a gente quando a gente está, né, paramentada. E é um absurdo isso. Então, respeita. O que é que te interessa, né? Como que tu comunica, como você se comunica com o sagrado, o que é tão relevante para mim, a forma como você espiritualmente se identifica. Né? Então, é respeitar e pronto.
Luísa, a gente tem 5 minutinhos mais do nosso tempo, então eu só queria registrar 2 perguntas aqui que eu considero que a senhora já respondeu. A Ana Helena perguntou: desde que a senhora deixou o Senado, eu já a vi concorrer ao mesmo cargo, a deputada federal e até mesmo a vereadora, e não ter tido sucesso eleitoral. Pelo seu tamanho político, me sou estranho. E pediu para como a senhora interpreta esses insucessos. Acho que a senhora já falou, né, sobre perder eleitoralmente, mas ganhar politicamente. E é duro, mas eu entendo a pergunta, porque é assim, a matemática eleitoralista, ela é mais fácil de compreender do que a concepção programática da pessoa, né? Não vou nem repetir Darcy Ribeiro, né? Porque o Darcy aqui dizia que não queria estar no lugar dos que foram vitoriosos, né? E ele como perdedor. Mas quando eu vi, né? Assim, quando eu vi pessoas tão importantes, né, do ambiente político irem num estado votar no Renan para derrotar alguém que representa a esquerda socialista, votar no Colo, votar no Arthur Lira. Toda vez que alguém fala do Arthur Lira, eu sei quem ele elegeu. Eu fico, né? Ou o pai dele, assim, pessoas envolvidas nas coisas mais repugnantes da vida em sociedade. E como é que eu vou cobrar das pessoas que não estão vendo isso, que elas não acham estranho? Entendeu? Então vão dizer assim, a culpa é sua, porque você perdeu a eleição, né? Porque ou não fez um bom negócio, ou não se posicionou corretamente. Então é sempre um duelo. Isso acontece e eu não tenho o que fazer. A senhora já tinha falado sobre isso antes, repetiu agora, e era justamente a pergunta da Mariane, que tinha sido a segunda pergunta que eu deixei aqui, que era como é ser de esquerda em terra de Collor, Renan e Arthur Lira. Mas já pensou? Minha irmã, nem me fale, Uma viu? terra tão bonita como o Rio de Janeiro, né? O pior não é a existência dessas pessoas. O pior é saber porque elas se legitimam e se perpetuam politicamente. Porque a estrutura de poder, mesmo quando é tomada por uma força que se apresenta na campanha eleitoral como contrária a esse tipo de coisa, ela não faz. Então, por isso, como é que a população vai entender? Se você pega uma figura de esquerda e vai lá pedir voto para o Renan, pedir voto para o Arthur Lira, pedir voto para o Benedito de Lira, o pai do Arthur Lira, pedir voto para o Colo, como é que a população vai entender? Ora, mas essa pessoa que é uma pessoa importante da esquerda, um trabalhador está pedindo? Né? Então, como é que quem sou eu para tentar explicar o que acontece? Então é muito difícil, como também é difícil aqui, né? Como é difícil no Rio, como é difícil em tantos outros lugares, essa coisa, né? De você ousar enfrentar a estrutura de poder e mais, por ser quem nós somos. Porque se eu fosse de uma família tradicional, ou casada com um grandão da política, né? Ou de uma família cheia dos sobrenomes e outras coisas mais, ou fizesse as concessões ideológicas e políticas que muitas vezes as pessoas acham natural fazê-lo, com certeza não tinha esse nível de perseguição tão grande, né? Então, que a gente tem os simbolismos aqui no Rio de Janeiro, como tem Marielle, como tem muitos outros simbolismos de pessoas que são aniquiladas de viver, ainda pequeninhas, né? São aniquiladas de viver, aniquiladas de sonhar. Imagina de ocupar as instâncias de decisão política, né? Então faz parte. É por isso que meu irmão disse que eu digo para me confortar, né? Que eu digo assim, eu sou derrotada eleitoralmente, mas invencível politicamente. A gente só queria desejar muita sorte, assim, nessa Muito pré-campanha. obrigada. Que está começando, né? Daqui a pouco já está com um candidato aí. Vai enfrentar uma Câmara de Vereadores complicada pra caramba. Mas a gente espera que dê tudo certo aí na sua... Eu que agradeço, agradeço. E aí, o que a senhora achou do papo? É só pergunta fácil, né? A Luciana Botter falou a mesma coisa. Ela falou essa frase. Tem umas perguntas difíceis, né? Aí eu quero agradecer muito, né? Agradecer mais uma vez a generosidade democrática do espaço, né? Parabenizar o esforço de vocês, né? Que além de serem professores e que disponibilizam o conteúdo, e é super importante que disponibilizem esse conteúdo também, ainda tentam, né, disputar no imaginário popular alternativas ao pensamento único, né, o que é voz corrente como única alternativa que pode ser feita do mundo. Então, eu parabenizo muito vocês. Obrigado. E agradecer muito.
E agradecer a todos, né? E todas e todos que acompanharam esse bate-papo aqui. Fora a blusinha que eu vou pegar o menino quando chegar lá, porque eu sou muito boazinha, mas nem tanto. Com todo respeito, um cheiro pra senhora. Um cheiro pra vocês. Muito obrigado. Um cheiro. Gente, muito obrigado por terem acompanhado até aqui. Reforçando os recadinhos do Tio Alu lá no início. É muito importante o apoio pra gente continuar fazendo isso daqui com as nossas redes sociais, com inscrição lá no nosso YouTube. Deixa lá o seu comentário, deixa uma pergunta que depois a gente encaminha para ela se for necessário. E é isso, a gente está no Instagram e no TikTok todo dia lá com cortes novos dos episódios, dos convidados, ou dos nossos episódios mensais de notícias, né, que a gente vem fazendo e vem Comentem ficando coisas legais, porque a gente tem tido uns comentários nos últimos vídeos. Uns haters complicados. Tá? O de hoje que eu mandei pra ele riu pra caramba, foi: esse pouca telha aí só fica bostejando. A gente tá sendo xingado. É isso. Enfim, mas de qualquer maneira, as reações e divulgações, enfim, tudo que vocês vêm dando de apoio tem sido muito legal pra gente tocar isso aqui pra frente. Quanto mais você reagir, significa que as plataformas vão entender que aquele conteúdo é legal, vão mandar pra mais pessoas e a gente vai continuar fazendo essa bolha crescer. É isso. É isso? É isso. Valeu, galera. Um beijo grande, tchau, tchau e até a próxima.